emoção garantida, informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio Grego, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. Volve Rádio Grego, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. E vai rolar a festa. E vai rolar a festa. Gol de placa. A rádio dos amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção garantida, informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio Grego, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. Volve Rádio Grego, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. E vai rolar a festa. E vai rolar a festa. Gol de placa. A rádio dos amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção garantida, informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio Grego, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. Gol de placa. A rádio dos amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção garantida, informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio Grego, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. Volve Rádio Grego, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. E vai rolar a festa. E vai rolar a festa. Alô, galera ligada na Web Rádio Grego. Estamos chegando com as emoções do Campeonato Brasileiro da Série C. Aqui Campinas, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco às 8h30 da noite, o Bravo Bugre volta a campo, buscando mais 3 pontos para manter a liderança da Série C. E recebe o Floresta. Rádio Grego, a rádio dos amigos.
em Campinas. E claro, a Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos, marca sua presença aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Os times já estão em campo, claro, para o processo de aquecimento. Torcedor do Guarani chegando em pequeno número ainda. São 8 da noite, mais 3 minutos. A bola rola às 8h30. E você, claro, se liga na emoção do esporte. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Você ligado conosco com a emoção mais forte do esporte. Vamos ao giro das vozes. Os primeiros destaques desta super jornada esportiva. A bola rolou e a emoção está aqui na Grigo. Na Web Rádio Grigo você não perde o lance. O Bravo Bugre em campo. Alô, repórter feliz. Boa noite, André Luiz. Muito boa noite a você, Maurício Camargo, e uma boa noite muito especial você ligado na Web Rádio Grigo pelos 4 cantos do planeta. Eu destaco o Guarani Futebol Clube, que vem de um empate 1-1 diante do Figueirense, jogando no último sábado no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. É líder deste Brasileirão da Série C e busca mais uma vitória esta noite diante do Floresta Esporte Clube do Ceará. Quanto ao time, o técnico Hélio Cizenando contará com o retorno de Natan Melo e Isaac entra no meio campo. Em contrapartida, Rafael, zagueiro expulso, e Jonathan Costa no DM são as baixas do time bugrino, meu caro Maurício Camargo. Esse é o Guarani, já. A bola rola aqui no brinco. E o adversário, hein? Vem lá de Fortaleza, André Luiz, e o Floresta. É o Lobo, e o Lobo vem para aprontar para o Guarani esta noite aqui no Brinco de Ouro. O Floresta Esporte Clube, que vem de vitória 2-1 diante do Barra, jogando no estádio Presidente Vargas, no último sábado em Fortaleza, capital do Ceará. Quanto ao time, e precisa de uma vitória esta noite aqui diante do Guarani. Ocupa a 8ª colocação da competição e quer se firmar entre os 8 primeiros colocados. Quanto ao time, o técnico Leston Júnior manterá a mesma equipe que venceu Barra em Fortaleza, mas ele não pode contar novamente com o Meia Bismarck, que está em transição, e Guilherme, que passou por uma cirurgia, ambos entregues ao departamento médico do Lobo, meu caro Maurício Camargo. André Luiz. Esse é o repórter feliz, o mais bem informado do rádio. E claro, torcedor do Guarani tá meio preocupado, diria, com o Copa do Mundo. Uma noite fria aqui na cidade de Campinas, temperatura caindo à noite, tem até um pouco de neblina, né? A gente olha em direção aos refletores moderníssimos aqui do Brinco de Ouro da Princesa, dá a impressão que é fumaça, mas não é fumaça não, é neblina mesmo, né? No clima de inverno, mas claro, aqui você tem a melhor opinião. Wagner Ferreira. Alô, Wagner, boa noite. Muito boa noite, meu caro Maurício Camargo, ao repórter feliz. Um abraço, está lá no gramado para as melhores entrevistas e reportagens para este jogo Guarani e Floresta. Aliás, feliz em relembrar a velha equipe nossa da Rádio Nova Sumaré. Maurício, eu, o André Luiz, o Carlos Luz, aquela equipe toda, o professor lá, o nosso amigo J. Martins. Enfim, uma equipe extraordinária que fazia uma audiência regional fantástica. Estamos relembrando hoje, né, Maurício? Exatamente, e é sempre bom, né? Maurício, prazer, nós já estamos entrosados aqui, vamos que vamos para mais uma transmissão de jogo do Campeonato Brasileiro da Série C. Não sei quem foi o infeliz que marcou, né, um jogo para esse horário, Copa do Mundo rolando. Está rolando e terminando já o jogo do Paraguai com a França. A França está ganhando por 1-0, gol de pênalti do Mbappé. E todo mundo torcendo para o Paraguai. E o Paraguai não chega, não consegue realmente, porque a França é um grande time, é candidata à final do campeonato mundial. Por isso o torcedor não veio. O Maurício já declarou aqui na abertura de que não há ninguém no estádio. Pouquíssimos torcedores. O jogo até que... o Guarani precisa da reabilitação no jogo de hoje, já que vem de 2 rodadas sem vitória. Uma derrota para o Confiança e um empate contra o Figueirense.
Não foi lá de todo ruim, mas não foi uma boa partida do Guarani. E hoje tem a chance de conseguir a vitória. Não vai ser fácil não, porque o Floresta também é um participante com algumas pretensões nesse campeonato. Ele está em 8º lugar, tem 18 pontos ganhos e vencendo hoje vai galgar alguns degraus importantes rumo à sua classificação. Então esperamos que seja um bom jogo, temperatura favorece, é um jogo que ninguém pode reclamar de calor, pelo contrário, como o Maurício já disse, temperatura caindo, isso também afugenta um pouco o torcedor. Mas de qualquer forma, a hora que a bola rolar, a coisa costuma esquentar. Vamos aguardar então que Guarani e Floresta proporcionem um excelente jogo para esta transmissão da Web Rádio Grigo na voz do Maurício Camargo. Muito obrigado, Maurício. Wagner Ferreira. Pois não, André Luiz? Só para relembrar, né, o Wagner relembrando aí bons momentos, eu me recordo que o meu primeiro jogo aqui no estado de São Paulo, eu já vinha de 10 anos de profissionalismo no rádio, trabalhando no estado de Minas Gerais, foi com você e com o Maurício, não nessa cabine, em umas 4 cabines para frente, no jogo Guarani Ituano. Eu fui tão mal naquele jogo que você parou até de me chamar. E outra coisa, eu gostaria de fazer uma homenagem, se você me permite. Claro. Nós perdemos, né, há pouco tempo, eu chamava ele carinhosamente de amado mestre, João Claudinei Corsi, que faleceu recentemente. Claudinei me ensinou muito, logicamente que quem me ensinou bastante primeiro foi Wagner Ferreira, depois quando o Claudinei Corsi, ao lado de Wagner Ferreira, me levou para a Rádio Brasil em 2008, me ensinou bastante. Eu escutava muito o que ele tinha a dizer, aprendi muito com ele e só tenho a agradecer, amado mestre, como carinhosamente eu o chamava, que Deus o tenha, descanse em paz. Meus sentimentos à dona Suzuki, sua esposa, sua filha, seu genro e a toda a família Corsi, meu caro Maurício Camargo. É verdade, Claudinei nos deixou há muito pouco tempo, Wagner recordava, né, os tempos de equipe da Nova Sumaré, temos companheiros que já estão no outro plano, né, mas fica naturalmente a saudade, né, Wagner Ferreira, dos bons tempos vividos e dos bons companheiros. É verdade, uma época em que não tinha tanta tecnologia, né? Quase nenhuma, né? Quase nenhuma. Então era em loco mesmo, ir na raça, pro campo, com 2 linhas LP, transmissão e retorno. Você chegava num estádio fora da cidade e já ia direto no retorno, cadê? Nada. Nada. Aí teria que entrar na linha de TX e ficar chamando Telefônica e Telesp quando jogará fora do estado. Embratel, né? Melhor dizendo. Fora do estado em Bratel. Era LP? Sumaré, até que um abençoado lá fizesse a conexão, né? Do estado. Mas eram bons tempos. E era gostoso por causa disso. Cada jogo era uma aventura. Não sabia se ia pro ar, mas na garra, né? A gente realmente fez muitas transmissões, fizemos Sertãozinho, andamos aí para Ribeirão Preto, Araraquara, São José dos Campos. E foi realmente uma jornada memorável nos tempos da antiga Rádio Nova Sumaré. Wagner. Hoje é outro prefixo? Não, é o mesmo prefixo, mas no FM, é isso? Não, a Rádio Nova Sumaré simplesmente desapareceu do mapa. Ela mudou de nome, mas não chegou a migrar para o FM. Nossa, que coisa, hein? É uma pena, né? Não é um bom prefixo num lugar do dial, que não tem interferência nenhuma. Exato. Era ela só ali transmitido, com transmissores à beira de um córrego, né? Lá em Sumaré. Isso facilita a propagação da onda média. Infelizmente, segundo essa informação do Maurício, foram bons tempos que ficaram na lembrança. Ô Wagner, você lembra da linha LP RX-TX, lembra disso? Exatamente, você tinha a transmissão e o retorno. Quer dizer, era para ser assim, né? Nem sempre. Nem sempre. Agora, no começo mesmo, olha, quando eu fui para a Rádio Brasil, olha o ano, 1973. Nossa, hein? Era uma linha só. Então você fazia a transmissão e virava a chavinha na maleta para ouvir o retorno. Então, às vezes, você transmitia ali meia hora de jogo seguido. E não estava no ar. Quando passava para o plantão, e aí? O que está acontecendo aí? Não está saindo nada, o plantão dizia. É porque você não tinha um retorno. Então, coisas realmente da história do rádio. Os Maurício, né? Agora está tudo mais fácil, tudo beleza. Tranquilo. Pois não, André? Hoje não é mais a linha LP RX-TX, hoje dá tio mesmo. É verdade, hoje, né, com a internet, tudo facilitou, né? Hoje você transmite de qualquer ponto do mundo
com som local, né? Como se estivesse dentro do estúdio. E além de a linha não funcionar, às vezes era aquele som horrível, né? Que dava um trabalho danado para se ouvir no AM. Hoje já melhorou muito, né? As emissoras migrando, na sua grande maioria, para o FM, que já tem um som de qualidade melhor, e as condições, os equipamentos de transmissão também evoluíram muito, né? Wagner Ferreira se enroscou muito daqueles cabos enormes aí nos gramados da vida, né, Wagner? Hoje é tudo sem fio. Porque 3, 4 emissoras com o repórter dentro do campo, com cabo, já viu na hora de sair. Eu já vi jogo se atrasar do início por causa de cabos de microfone de repórter, né? Mas é interessante, realmente ficou na história e foi muito prazer ter participado dessa época aí. Ô Maurício, falando um pouco dessa época, eu Sim. me recordo que pela Nova Sumaré, eu não lembro se você estava narrando, se era você ou o Carlos Luz, em 2006, na Vila Belmiro, Santos 0, Ponte Preta 1, eu entrei para fazer a coletiva, que na época era com aquele microfone com cabo, com água até a cintura, não sei se você se lembra, Wagner. E dando choque ainda. E aquele tomando um choque por segundo. É porque o Electrovoice não era isolado, né? Ele era de metal, totalmente de metal. Aí dava uma faísca no tempo, vinha pro cabo. Que beleza. Muito bem, 8h14, já a gente volta aqui no Brincão de Ouro da Princesa para escalar os times e para outras informações. Não saia daí, porque a Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos, volta com você em instantes. Até já. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei e beach tênis. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas, com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19996984579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo é o Clube Concórdia. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não, com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros, através do WhatsApp 19997948665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento. Amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é o WhatsApp 1932274555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.bigualimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é na rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. A Compistar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compistar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compistar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, nosso WhatsApp 19 99374 7996 ou então através do e-mail andre@compistar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? Lembrou da Compistar Informática.
Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com Ajuda Síndico. Está procurando um lugar para relaxar, reunir os amigos e saborear porções simplesmente espetaculares? Então seu destino é o Senhorzinhos Bar. Um ambiente agradável, atendimento de primeira e aquele clima perfeito para bons momentos. Venha nos visitar na Rua Thanos Fares 151, no Distrito de Souzas. Senhorzinhos Bar. Diversão, boa comida e ótimas companhias esperam por você. Venha se divertir com a gente. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e edição. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na Rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Victor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Jornada esportiva da Grego, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Grego, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grego. Marcando com você, 8 da noite, mais 20 minutos aqui. Brinco de Ouro da Princesa, já já a bola rola para Floresta e Guarani. Os times estão prontos, André Luiz. Definidos à sua disposição, Maurício Camargo. A Web Rádio Grigo vai escalar os times para você. Ficha técnica da Jornada Esportiva da Grigo. Anote aí, torcedor buguino. Se o Tony Guarani se não definiu, você confere aqui na Web Rádio Grigo. Escalado e definido, Guarani Futebol Clube. Sistema 4-3-2, vai a conta. Na direita, goleiro. Na direita, tem Zenayan. A zaga, Maurício Antônio com a bola no costado. O meio campo do Bugre, 15 minutos, Eduardo, e 20 Zague. E a frente, nova jornada, 11 Guilherme Guarani, 99 Maravilha, o técnico do Bugre, Rafael, e nós ficamos aqui, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Vitor Gabriel, Herbert, Rafael, Verde do Brinco. E agora vamos escalar o Floresta. É o Lobo da Vila, escalado e definido pelo técnico Lascão Júnior. O Floresta Esporte Clube no sistema 3-5-2 em campo com 12 equipes, como goleiro e capitão da equipe. Vamos, Na ala Floresta, direita, 3 querido. Afonso.
Fazer alegria também. Avante sempre Verdão, pra sempre ser campeão. Avante sempre Verdão, pra sempre ser campeão. Foi no dia 9 de novembro, nasceu o meu filho, pra ser campeão. É nosso Floresta Clube, vai pra cima dele, força Verdão. Meu time Verdão de guerreiro. No Ceará não fica ninguém. Vamos Floresta querido, fazer alegria também. Avante sempre Verdão, para sempre ser campeão. Avante sempre Verdão, para sempre ser campeão. Jefferson, Cedric, Johnny, Douglas, Danley, Diego Matos, Mateuzinho, Rafinha, Isla, Taylor, Marco e Eduardo, meu caro Maurício Camargo. Times perfilados já aqui, ó. Guarani, camisas verdes, calções brancos, meias verdes. O Floresta exatamente o oposto. Camisas brancas, calções verdes e meias brancas. E na Web Rádio Gringo você fica de olho no apito. Apita o jogo. Paulo Belense Alves, dos Prazeres Filho. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Francisco Chaves Bezerra Júnior. Assistente 2, Túlio de Farias Ribeiro Caldas. O trio é de Pernambuco. O quarto árbitro, que é Hermínio Henrique com Daldem de São Paulo. Todos árbitros da Confederação Brasileira de Futebol. Quem tá ligado aqui? Rádio Gringo. Rádio Gringo. Não para! Agora no Brinco de Ouro a execução do hino nacional brasileiro. Futebol é aqui. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. E claro, você na Gringo, sempre por dentro, times escalados, definidos, hino nacional brasileiro executado no Brincão de Ouro da Princesa. Olha, torcedor tá chegando em cima da hora, vai aumentando, tudo bem, não é aquele público que a gente está acostumado aos jogos normais, digamos assim, né? Não em época de frio, de Copa do Mundo e outras coisas mais. Mas o torcedor bugrino está fazendo a sua parte, Wagner Ferreira. O Guarani merecia um público maior, né? Evidentemente pela campanha que vem fazendo. O time está liderando o Campeonato Brasileiro da Série C com jornadas interessantes, né? Goleadas 2 vezes 5-0. Então o torcedor deveria prestigiar. Mas nós entendemos também que a época não é propícia, né? Copa do Mundo, sabadão à noite, frio. Então o torcedor prefere ficar em casa e acompanhando aí jogos mais interessantes. Pode falar, André. Aqui embaixo, tendo uma visão panorâmica, olha o público diminuto no estádio Brinco de Ouro da Princesa, tobogã, muito pouca gente, abaixo das cabinas de rádio, onde vocês estão aí também. Aqui atrás do gol de entrada, onde fica a Fúria Independente, também a Guerreiros da Tribo, também poucos torcedores. E nas sociais, também o público é pequeno. Enfim, eu diria que
Menos de 3 mil torcedores hoje aqui no Brinco. Deve passar. À medida que o tempo vai passando, o torcedor começa a chegar em cima da hora e deve passar os 3 mil. Mas, mesmo assim, deficitário, né? Para um campeonato da Série C, que todos nós sabemos que não é tão rentável assim. Então, complicado. Um time que joga em casa, tem as suas despesas. E a bilheteria nunca foi, né? De cobrir despesas. Quer dizer, assim para um time do porte do Guarani, de uma Série C. Evidentemente, para um Corinthians, para um Palmeiras, para um São Paulo, arrecadações superiores a 2 milhões de reais para cada jogo, aí é outra conversa. Mas Série C é o que nós temos para hoje. E nós vamos ver então este Guarani e Floresta. Escalação do time do Guarani. Não tem a dupla de zaga titular, o que é complicado, né? Porque as duas derrotas do Guarani, justamente os zagueiros titulares não estavam em campo, era o Donato e o Rafael. Hoje volta o Maurício, mas o ideal seria ter o Jonatas, né? Que forma as torres gêmeas ali do Guarani, onde as partidas do Bugre no campeonato tiveram sucesso com eles jogando. Mas hoje tem o Maurício e tem o Donato. O Donato foi para mim uma decepção, hein? Quando o Guarani contratou, até muita gente elogiando, né? Porque o experiente jogador, pelo porte físico, né? Lá atrás não ia ter para ninguém. E em jogo ofensivo, uma bola parada, no escanteio, ele estava lá para cabecear, onde ele fez isso muito no Vila Nova. Mas veio para cá, parece que ficou lento e entendi até que ele seria titular, mas acabou ganhando uma reserva e por isso o torcedor olha com uma certa desconfiança essa zaga do Guarani. Não tanto pelo Maurício, mas pelo Rafael Donato. Nas demais posições, no lateral direito, Inayan vai ganhando a condição de titular. Fez um gol do Guarani no empate lá em Figueirense, lá contra o Figueirense. E na lateral esquerda, o Emerson ou o Renan Castro. O Renan vai vindo bem na posição também. Por isso o Emerson vai continuando na reserva ali da lateral esquerda. Wagner. Meio campo é o de sempre. Fala, André. Só para você aí também ter um embasamento no seu comentário, entregues ao departamento médico, a assessoria de imprensa do Guarani nos passou o seguinte: João Paulo está com problema na anterior da coxa. Jonathan Costa, joelho esquerdo. E o Mirandinha, adutor da coxa. 3 jogadores que estão atuando hoje diante do Floresta, Wagner. Tem o Natan Melo também, que eu não sei se é contusão ou porque não está jogando, né? Mas o titular da posição de volante é o William Farias, está aí. O Carlos Eduardo, titular, um dos volantes também. Agora estranha a saída do João Paulo, né? E outra, cadê o Diego Torres? Nem no banco tá, não está sendo aproveitado pelo Hélio Cizenando, estranho, né? Mas o Cauã Jesus vai bem também na meia esquerda, hein? Bom jogador também. Wagner. E o Isaac é o queridinho do treinador. Fala, André. Quem volta ao banco hoje é o Ralf. Eu comentava com o Maurício Camargo, olha aí, Ralf contratado, salário interessante e não é aproveitado. E no ataque é aquilo de sempre, né? Com o Cachoeira, titular da beirada do campo, e o Maranhão, que é o queridinho do Hélio Cizenando. Vamos ver se esse Guarani mantém a sua posição de líder do campeonato com um bom resultado hoje diante do Floresta. Maurício Camargo. Wagner Ferreira comentando, expectativa para Guarani e Floresta. Guarani à nossa esquerda, o Floresta do lado direito. Foi respeitado 1 minuto de silêncio aqui no Brinco de Ouro da Princesa. A bola rola com a saída do Floresta e claro, você vê o jogo ligado aqui na Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos, apita o árbitro e a bola tá rolando no Brincão de Ouro da Princesa. Quem tá ligado aqui? Rádio Grigo. A emoção mais forte do esporte com você nas ondas do rádio e pela internet. Pois não, André? 1 minuto de silêncio póstumo a Zoraide, grande Zoraide, que eu tive o prazer de conhecê-la. Wagner a conhece muito bem, faleceu. 45 anos de bons serviços prestados ao Guarani Futebol Clube. Nossos sinceros sentimentos à família da Zoraide. Sem dúvida nenhuma, uma das torcedoras e funcionárias ilustres do Guarani.
Aqui joga a bola o Guarani no seu campo de defesa. Lá vem o Rafael Donato. Jogou aqui para a direita, tocou para o Inayan. Ele que marcou o gol, inclusive, diante do Figueirense no último domingo. Devolveu para o Donatão. Vira lá pelo setor esquerdo para Maurício Antônio. Abriu lá no corredor esquerdo para Renan Castro. Ele domina, chama a marcação, devolve outra vez para Maurício Antônio. Vai parar a bola assim na divisória do gramado. Jogou outra vez para o Castro. Lá no setor esquerdo ele vai trabalhando. Parte aqui para a sua linha intermediária. Devolve para Maurício Antônio. Tem o Inayan pedindo, mas ele prefere o Renan Castro. Outra vez lá do lado esquerdo, vai partindo para o campo de ataque, chama a marcação ali para cima dele, domina, acomoda, trabalhou outra vez ali lado esquerdo, Carlos Eduardo devolve outra vez a bola aqui na faixa central, ela voltou mais uma vez na linha intermediária, vem atravessando Donato levanta a cabeça, vira outra vez aqui lado direito, tenta se mandar para o campo de ataque, olha o Cachoeira aí, dominou, partiu, velocidade, lado direito, campo de ataque, parou, fez a finta, rolou na meia, Isaac domina, devolveu outra vez para Cachoeira, ele vem outra vez aqui do lado esquerdo, jogou pro Inayan, devolveu, tabelinha do Guarani, vai chegando pertinho da grande área, quando o Cachoeira estava pertinho da grande área, levantou a bola, passa por todo mundo, chega lá atrás a equipe do Floresta, para fazer o corte, o jogador do Guarani ficou reclamando de falta aí, André Luiz. O jogador do Guarani ficou reclamando de falta, mas o árbitro marcou apenas lateral para o Guarani, continua 0-0 no Brinco, informando Conquistar Informática. Maurício, o chefe está perguntando da webcam. Tá perguntando da webcam. Pois não, a gente vai chegar nos detalhes para você. Ligado aqui na Web Rádio Grigo, claro, sempre acompanhando. Aqui trabalha a bola outra vez no campo de retaguarda. Olha o lançamento pelo setor direito. Chega a zaga do Guarani. Do Floresta tira a bola, volta aqui para o Guarani. Outra vez com o Inayan que devolve no campo de retaguarda. Para o jogador que é Rafael Donato. Ele solta a bola outra vez ali pelo corredor esquerdo. Lá vai Guarani para o campo de ataque. Domina o Rafael. Ele se manda, vai levando, vai descendo. Esticou a bola. Corredor esquerdo vai fazer levantamento para dentro da grande área. Afasta, tira outra vez a zaga do Floresta. Tenta partir aqui para o campo de ataque. A bola fica prensada na metade do gramado. Volta outra vez com o time do Guarani. Faz o rodopio aqui na faixa central do gramado. O Guarani tenta trabalhar. Já passamos de 3 minutos, tempo do primeiro tempo. A bola atravessada pelo Guarani, outra vez no seu campo de retaguarda. Virou lá na esquerda. Vai partindo para o campo de ataque. Devolve a bola outra vez aqui na metade do campo. Vai virar outra vez da linha defensiva. A bola atravessada para outro lado com Rafael Donato. Deixou na direita. Lá vai Inayan, se manda para o campo de ataque. Ele para, domina, acomoda a bola aqui na sua linha intermediária. Outra vez do lado esquerdo. Maurício Antônio está trabalhando na meia esquerda. Tentou fazer a enfiada. Deu certo, chegou para Isaac. Foi desarmado. Afasta o time do Floresta. Mas saiu jogando errado. O Guarani tenta vir aqui para o campo de ataque. A bola explodiu na mão do jogador do Guarani. Tem um do Floresta caído. Quando o Floresta veio aqui para o campo de ataque, aí o juizão viu que não teve vantagem nenhuma, André Luiz. Não teve mesmo. Vantagem algumas, apenas lateral para o Guarani. Continua 0-0 no Brinco, informando a Eletrolar. Olha, o Floresta joga com 3 zagueiros, hein? Afonso, Valdo e João Vitor. O lateral direito é o Eliandro Carvalho, o lateral esquerdo é o Kaique, que é aqui de Hortolândia, inclusive jogou no Velo Clube de Rio Claro, esse Kaique. Aí os 3 do meio campo, né? O Raimundo Nonato, o Buga e o Garratti. E no ataque, Matheus Martins e o João Celeri. Essa é a disposição tática do time do Floresta, dirigido aí pelo Leston Júnior, cujo nome é Leston Isaías do Nascimento Júnior, um mineiro de Divinópolis. Ele tem 47 anos e dirigiu o Cruzeiro, dirigiu o América, todos lá de Minas, e hoje está aí no Floresta dirigindo o time de Fortaleza. Maurício. Tá aí, portanto, detalhes do Wagner Ferreira, mais bem informado no rádio, Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Olha a bola escapando outra vez ali pro campo de ataque. Lá vai a equipe do Guarani. Tentou escapar com o Renan Castro. Lado esquerdo virou a jogada. O Rafael Donato já apareceu, distribuiu na direita pro Inayan. Ele para, domina, tenta fazer lançamento aqui pro campo de ataque. Na direita, jogada de efeito. Chega o zagueiro na proteção. João Vitor tira de lá. Manda a bola pra liga de lado. Arremesso pro Guarani fazer a cobrança. Chegamos a 5 minutos, tempo do primeiro tempo. Para você ligado na Web Rádio Grigo. Guarani tentou fazer a jogada depois do arremesso manual. A bola fica para o Floresta, controla a jogada no campo de retaguarda, mas perdeu, lá vai Guarani, o William Faria virou, lado direito, o Cachoeira mandou na grande área, tira a zaga, voltou no chute pro gol, Davidson. Olha o goleirão fazendo a primeira defesa do jogo na chegada do William Farias, André Luiz. E no cruzamento que veio pelo setor direito, a bola resvalou na zaga, sobrou para o William Farias e perna esquerda, chutou forte, canto baixo esquerdo, fez a defesa o goleiro Davidson.
Quase o Guarani chega lá informando o Clube Concórdia. Esse Davidson saiu aqui do Primavera, de Indaiatuba. Exato. É titular do Floresta. Tá jogando muito bem, aliás, nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Nós já passamos da marca de 6 minutos, a bola trabalhada outra vez aqui na linha intermediária. Fica disputada, o Floresta tenta se mandar por campo de ataque. Lá vem o Celeri, virou aqui no corredor esquerdo, vem pro campo de ataque, vai descendo, já dominou por aqui o jogador que é o Kaique. Ele joga a bola pertinho dele ali na linha intermediária, outra vez por ali vem o Buga. Tentou passar no meio, fizeram o sanduíche do Buga, André Luiz. Deram uma bugada nele, né? Lance frontal, a meta para o goleiro Kaique França do Guarani. Falta para a equipe do Floresta. Chega por ali o camisa número 13, que é o Garratti. Também o 17 sai da bola agora o Nonato. Vamos ver quem vem para a cobrança. Frontal a meta do goleiro do Bugre, meu caro Maurício Camargo. Frontal, porém distante. Jogadores do Floresta ficam ali conversando. Barreira do Guarani formada. 2 jogadores, os demais estão na linha da grande área. Fica atento lá atrás o Kaique França. Volta para o Floresta do meio da rua. Olha a distância, hein? O jogador do Floresta tá confiante ali, o Garruti. Ele pode jogar, mas tem outro jogador ali do outro lado também preparado para fazer a cobrança, é o Kaique. Vai ser autorizada a batida. Partiu o pé direito, o Garruti bateu pro gol. Com desvio, ela foi embora para a linha de fundo, é escanteio. A bola resvalou na zaga, foi embora pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Floresta. O próprio Garruti. É Garruti ou Garratti, Maurício? É Garratti, né? É Garratti. É Garratti. Vem para a cobrança o camisa número 13 da equipe do Floresta. Aqui escanteio, vem bola para dentro da grande área, o juizão tá de olho, do pega-pega, dos jogadores de branco e dos jogadores de verde. Lá vem cobrança, Garatti para fazer o levantamento, toma a distância, vai colocar lá dentro da grande área. Agora sim autorizado, partiu, pé direito, levantou fechadinho na área, subiu a zaga do Guarani, tira, voltou pro Floresta, colocou pro gol. A bola passa com perigo, André Luiz. E foi Eliandro quem chutou forte, a bola por sobre a meta do goleiro Kaique França. O Floresta aperta nos minutos iniciais da partida, segue 0-0, informando Prado Corretora. Aqui numa bola aberta do Guarani, ela saiu torta, linha de lado, só arremesso para a equipe do Floresta. 8 minutos, te agrada esse comecinho de jogo, Wagner? É um jogo equilibrado, o Guarani, mandante do jogo, tenta dar o seu cartão de visita, já chegou com um chute do William Farias, o goleiro fez uma boa defesa, mas o time do Floresta bem fechadinho lá atrás, com 3 zagueiros, os laterais que não descem. Comecinho de jogo, estamos aí com 8 minutos e meio. Então, um jogo interessante, movimentado, digno de uma Série C. Olha o Bugre, outra vez campo de ataque, lado direito, Irayan tentou fazer a tabela, outra vez o Floresta, acaba com a brincadeira, trabalha aqui no campo de canto agora o Garratti, ele jogou no meio de presente, outra vez pro time do Guarani que vem, avança, olha o Isaac de frente pro gol, tentou lançamento, o Maranhão ficou estranhando ali para onde foi essa bola, hein, André? E como, né, lançou para ninguém, no meio de 3 zagueiros da equipe do Floresta, que já saiu jogando, o goleiro Davidson continua 0-0, Brinco de Ouro, informando a ajuda síndico. Joga a bola outra vez ali o time do Floresta, na metade do campo fica trabalhando, virando a jogada, Matheus Martins, virou lá no corredor direito, o Afonso tá por ali, trabalha outra vez aqui na faixa central do gramado, o Guarani tenta cercar, abertura lado esquerdo, olha aí o João Vitor, vai se mandando para o campo de ataque, tentou um lançamento lá na ponta direita, a bola alta, domina o jogador do Floresta, matou no peito, rolou na grama ali para o Nonato, ele domina, jogou para quem vinha de trás, olha o perigoso Buga, outra vez jogou na direita, cruzamento na grande área, em cima da zaga bugrina, que afasta, descarrega, Cachoeira veio buscar aqui no campo intermediário, vai para o contragolpe, vai para cima, tenta abrir espaço, o Guarani tenta sufocar o Floresta, o Cachoeira também perde um tempo danado, ele esperou a passagem do Irayan, mas preferiu jogar a bola outra vez aqui na linha intermediária, volta, outra vez com o William Farias, vira a jogada, solta, para Maurício Antônio, virou a jogada outra vez ali pelo lado esquerdo, vai se mandando para o campo de ataque, levantamento, bola alta no meio da grande área, subiu, Zagueirão tira de lá, afasta de qualquer maneira o Valdo, ele tirou a bola, fica presa, outra vez o Floresta tentando se mandar ali pro campo de ataque, Leston Júnior ali tá
quase invadindo o gramado. E o Guarani rouba outra bola. Domina aqui no seu campo de defesa pelo setor direito. Fica outra vez com o Renan Castro. Renan Castro vai ultrapassar a linha divisória do meio de campo. Já soltou o Guarani outra vez para lançar outra vez aqui. Olha o Inayan completamente livre. Ninguém viu. A bola volta outra vez com o Maurício Antônio trabalhando ali na sua faixa central do gramado. Lançamento outra vez com o corredor esquerdo. Devolveu para Maurício Antônio. Pode fazer o lançamento. Fica por ali. Trabalha com o Renan. Renan devolveu para o Antônio. Devolveu para o Renan. Ponta esquerda. Trabalhou roladinha aqui para o meio. O Guarani tenta achar o espaço. Virada para Rafael Donato. Se manda. Vem carregando o Guarani outra vez. Jogou na direita. Agora vira o Inayan. Mas agora está marcado. Devolveu para o Donato. Outra vez para Maurício Antônio. Guarani todinho, exceção do Kaique França no campo de ataque. Outra vez na esquerda. Vai pintar cruzamento. Não para. Tenta encarar a marcação. Voltou outra vez com o Renan. Ele para. Domina. Não tem espaço. Tenta jogar a bola curtinha. Guarani fica trabalhando de pé em pé. Voltou outra vez no Maurício Antônio. Outra vez lá no corredor esquerdo. Vai dominando, passa o pé em cima da bola, devolveu para o Maurício Antônio, já virou para o Donato. Donato tenta se mandar para o campo de ataque, o Inayan pediu, outra vez aqui no corredor direito, o Cachoeira pede. Quando lançou errado, hein? Seu Inayan, que bobeira. Guarani trabalhou tanto a bola para não dar em nada, André Luiz. Acabou aí com o corte do time do Floresta. Trabalhou muito a bola, mas no fim ela foi para a lateral. Último toque do jogador do Guarani. Aliás, o árbitro deu bola no chão. Ele deu falta favorável à equipe do Floresta. Vem para a cobrança o camisa número 4, João Vitor na bola. E atenção, você ligado, de olho na bola, Web Rádio Brigo marca. Passados 12 minutos, é tempo do primeiro tempo. No placar da Série C do Campeonato Brasileiro aqui no Brinco de Ouro tem 0 Guarani, 0 também para a equipe do Floresta. Futebol é arte, futebol é aqui. Você está acompanhando Jornada dos Amigos, Viva da Gringo. Jornada Esportiva da Gringo, a rádio dos amigos. Guarani trabalha outra vez aqui na linha intermediária com o Maurício Antônio, mais uma vez na esquerda. Renan Castro recebe a marcação, acompanha. Ele abre outra vez ali no corredor, virou jogada. Olha o Jesus ali, devolveu para o Castro. Se mandou para o campo de ataque, tentou cruzamento, bateu no adversário. Na segunda, levantou um alto no meio da grande área. Dominou o Isaac, tentou fazer o giro, não tinha espaço. Guarani vai trabalhando pé em pé. Isaac de novo. Ele para, ajeita. Para quem fica de trás, apareceu ali outra vez o Inayan. Girou para lá, para cá, fez o rodopio no marcador, lá vem cruzamento em cima do João Vitor, para afastar outra vez lá atrás com a zaga do Floresta. Por falar em zaga do Floresta, André Luiz, tem torcida do Floresta aqui no Brinco, hein? Tem algo em torno de 30 torcedores do Floresta, muito provavelmente cearenses que moram aqui na cidade de Campinas, né? Ou torcedores adaptos ao Floresta Esporte Clube. Tem, assim, mais de 30 torcedores aqui no Gol do Fundo, chamado Gol do Placar Eletrônico. Agora, essa bola, André Luiz, foi lançada para você, só que você está do outro lado, né? Não dava tempo de chegar nela, viu, Maurício? O gramado do Brinco já esteve em melhores condições, hein, Maurício? Sim. André. Já, hein, Wagner? Alguns remendos aqui, né? Olha, eu vou falar pra você, tá feio o negócio aqui, hein? Até quando você passa atrás das placas de propaganda, também tá horrível a coisa. Parece que estão tentando reformar alguma coisa aqui, mas o gramado em si já foi muito melhor. André, você que conhece tudo de gramas, esta deve ser a famosa grama de inverno, creio. Sim, porque normalmente essa época do ano, né, a grande maioria dos clubes profissionais do Brasil, aqueles que têm a grama natural, eles trabalham com 2 tipos de gramas, tá? Grama para inverno e grama para verão. É justamente essa época do ano que eles fazem o plantio da grama de inverno para que não dê aquele problema. Mas me parece, do jeito que eu estou vendo a grande área aqui do chamado Gol do Fundo, Gol do Placar Eletrônico, parece que essa situação se atrasou esse ano, meu caro Maurício. E Wagner, a gente aqui de longe vê, no meio de campo tem falha, dentro das 2 áreas, principalmente onde está o goleiro do Floresta, a coisa tá difícil, hein, Wagner? Nos gols até que a gente admite, né? Porque já é uma máxima do futebol, né? Que onde o goleiro pisa não nasce grama. Mas atualmente Maurício, o serviço de manutenção dos gramados, até que todos os gramados são perfeitos. O Guarani vinha cumprindo todas essas exigências, gramados perfeitos. Agora não está tão bem assim, né, André? Foi exatamente aquilo que eu falei. Eu consultei aqui o companheiro do lado, o Breno Beretta da Rádio Bandeirantes. Ele me confirmou que o Guarani fez um replantio em alguns
lugares do gramado, realmente porque agora é época de inverno, né? Tem que se plantar a grama de inverno. Mas até agora não houve, como que se diz, a totalidade da produção da grama, né? Por isso que tem essas manchas brancas que o Maurício e você está vendo, Wagner, aqui na grande área, no gol do fundo, e o outro gol lá da entrada. E até porque vivemos uma época de poucas chuvas, né? Isso influi decisivamente para o perfeito desenvolvimento de qualquer gramado, né? Não adianta ser grama de inverno, mas com chuva fica difícil. Sem chuva fica difícil, né, Wagner? Principalmente essa época, né, Maurício? Sim. Mas os times têm que se virar, né? Do jeito que dá. E a bola trabalhando outra vez para a equipe do Guarani aqui na linha intermediária. O William Farias virou, tenta escapar aqui para o campo de ataque. O Guilherme Cachoeira apostou na velocidade. Chega o zagueiro João Vitor. O Cachoeira chegando, vai voltar com um presentinho aí, André. E que presente! É o primeiro amarelo do jogo. Guilherme Cachoeira, camisa 11, amarelado. É o primeiro do jogo, primeiro para o jogador do Guarani. Informando a Eletrolar. Cartão amarelo bem aplicado, hein? Chegou, demorou para tomar uma decisão. Quando tentou recuperar a bola, fez a carga em cima do jogador do Floresta. É o número 4, né? Isso, João Vitor. É o João Vitor, que jogou aqui na São Carlense, aqui, antes de vir para o Floresta. Falta bem marcado e cartão amarelo bem aplicado. Você ligado na Web Rádio Gringo, não perde o lance. Aqui falta pro Floresta fazer a cobrança. Lá vai João Vitor, solta a bola outra vez aqui pelo campo ofensivo. Já fez a ligação rápida com o Celeri. Quando abriu pro campo de ataque, juizão tá em cima dele e falou: levanta, neném, que não foi nada, André Luiz. Ele tá se contorcendo no gramado, o jogador do Floresta. Agora sim vai se levantando, o jogo continua 0-0, Brinco de Ouro. Guarani pro campo de ataque, Renan Castro domina. Lado esquerdo, solta a bola aqui na linha intermediária para Carlos Eduardo, já fez a inversão, outra vez domina, de frente pro gol, Binayan, não, abriu na ponta, é falta em cima dele, André. E de novo, hein, camisa 18, o jogador Celeri acabou dando uma gravata no Inayan, na cara do assistente, número 2, que corre nas populares, o Túlio de Farias Ribeiro Caldas do Pernambuco. Lance favorável ao Guarani, vem para a cobrança o camisa número 15, Carlos Eduardo na bola. Para fazer a cobrança, para levantar lá no meio da grande área. Chegamos a 17,5 é tempo do primeiro tempo, para você ligado aqui na Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Falta para o Guarani fazer a cobrança. Carlos Eduardo ajeita com carinho, olha fixamente o posicionamento dos seus companheiros na grande área. Tem 2 do Floresta ali fazendo a barreira, protegendo um dos cantos do goleiro Deimison. Vai colocar lá dentro, chance para o Guarani tirar o primeiro 0 do placar aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Está autorizada a cobrança. O Renan Castro está ali, ó, pertinho dele para alguma jogada ensaiada, mas deve ser realmente o Carlos Eduardo. O homem da bola levantou na grande área, segura o pau, volta no chute, a bola passa como um canhão, mas pela linha de fundo, André Luiz. Muito forte a cobrança de Carlos Eduardo, visava no segundo pau a entrada, que nem um raio. Cauã Jesus tocou na bola, mas desequilibrado pela linha de fundo. Tiro de meta para Deimison cobrar da equipe do Floresta. Continua 0-0, informando Biguá Alimentos. E olha, Floresta errou até a saída de bola, até com o tiro de meta. Arremesso de graça para o Guarani, corredor esquerdo. Renan Castro bate, joga no Maurício Antônio. Vai devolver para o Donatão, não. Deixou correr aqui no setor direito para o Binayan. Já tenta se mandar para o campo de ataque, mas está preso, está aqui na faixa central. Deixou outra vez para o Donato, dali para Maurício Antônio. Vai abrir lá do lado esquerdo, mas está marcado também o Renan Castro. Prefere fazer a distribuição ainda no círculo central. O Guarani tenta, outra vez aqui na direita, já dominou Binayan. Ele para. Rola a bola curtinha, faz a tabela, o time do Guarani vai encontrando espaços abertos, outra vez Isaac, agora aqui no corredor direito, mais uma vez para Inayan, tabelou ali no meio, girou o William Farias, devolve para o Donato, lá no corredor esquerdo a bola está aberta, outra vez para o Renan Castro, passa o pé em cima da bola, serviu para Maurício Antônio, vai virar outra vez aqui para Inayan, recebeu na meia direita agora, tem liberdade, pode caminhar, ninguém abriu na ponta, o Isaac se desmarcou, recebe, trabalha, devolveu para Inayan, outra vez para o Isaac, passa o pé em cima da bola, solta no meio, faz a tabelinha curta com Carlos Eduardo, devolve a jogada outra vez no meio para o Donato, lá na esquerda ele viu o Renan Castro, ele domina, tem espaço para caminhar, mas prefere devolver outra vez para Maurício Antônio, meia esquerda, por ali vem o time do Guarani, outra vez jogando a bola pelo meio de campo para o Donato, o zagueiro central virou a jogada outra vez aqui no campo de ataque, mais uma vez para Inayan, meia esquerda, recebeu, jogou para Carlos Eduardo, dividiu, ganhou na primeira, perdeu na segunda, no pé de ferro, melhor para o João Vitor, ele desarma para a equipe do Floresta, tentativa de lançamento aqui para o campo de ataque,
onde tá tudo parado. Com esse frio, Celeri estava curtindo a sua banheira, André Luiz. Ai, que banheira, hein? Mas essa banheira não é a boa, Maurício Camargo. Celeri estava totalmente impedido. O lance favorável ao Guarani continua 0-0, Brinco de Ouro, informando Prado Corretora. Até porque eu creio que banheira boa seja aquela onde você vai estar logo mais, não é, André Luiz? Que felicidade! Aqui pro campo de ataque, tenta o Guarani, outra vez lado esquerdo, olha o Cachoeira, pra lá, pra cá, bateu no adversário, voltou pra ele, tentou cruzamento, desvio, vai embora pra linha de fundo, escanteio. É, escanteio para o Guarani, lado direito, último toque do jogador da equipe do Floresta. Vamos ver quem tocou na bola, foi o 29, o Kaique. É escanteio para o Bugre, vem Cauã Jesus, não, Cauã Jesus não. Vem para a cobrança, é ele, Renan Cássio na bola. Para fazer a cobrança de escanteio para a equipe do Guarani, aqui na direita, ele vai colocar de pé esquerdo dentro da grande área. Autorizada a cobrança, a bola viajou lá no meio, subiu. A zaga protegendo o goleiro, voltou para o time do Guarani. Lançou em cima do zagueiro da batida, o goleiro pega, voltou no chute pro gol. Ela vai embora pela linha de fundo. Que chance perdeu o Guarani, André Luiz. E que chance o Maranhão perdeu. Ele está se benzendo até agora e perguntando aos deuses como eu perdi este gol, aos deuses do estádio. Quase o Guarani chega lá, tiro de meta para a equipe do Floresta. Agora o árbitro vai lá, conversa com o Deimison. Apenas tiro de meta para o Floresta, segue 0-0, informando com Pistar Informática. E atenção, torcedor de ouro na bola, estamos marcando para você conferir o tempo do jogo. Lá vem Guarani para o campo de ataque, chutou de longe, o William Farias, o canhão passou torto de novo, André. De novo Farias, telegrafou, bateu forte de pé direito, a bola direita da meta do goleiro Deimison, tiro de meta para o Floresta, continua 0-0, Brinco de Ouro, continua Série C Brasileirão, informando a Eletrolar. Passamos de 22, é tempo do primeiro tempo e aqui no placar do Brinco tem... Guarani 0, Floresta também 0. Quem tá ligado aqui? Rádio Gringo. Rádio Gringo. Não para nunca, e você é o ouvinte mais bem informado do rádio. Guarani tem a posse de bola outra vez aqui na metade do campo, Maurício Antônio para Donato, outra vez o Inayan pediu, bola para ele, corre o 30 do Guarani, dominou, encarou a marcação, virou na ponta, chega na cobertura para fazer o corte, outra vez a equipe do Floresta, mais um arremesso, Guarani tem pressa para fazer a cobrança, Inayan toca a bola, pensei que o Gandula ia sair com ela lá dentro do gramado, mas ela volta, outra vez com o time do Guarani, Maurício Antônio, já fez a abertura, lado esquerdo, Renan Castro, domina, levantou alto no meio da grande área, Deimison foi lá em cima e ficou com ela, André. No cruzamento que veio pelo setor esquerdo, Deimison no segundo andar, subiu e pegou e já colocou a bola em jogo, continua 0-0, Brinco de Ouro, informando o Clube Concórdia. Wagner Ferreira, e o jogo, Wagner? Bem, o Guarani já criou 3 chances claras para abrir a contagem. Tem a posse de bola. Olha o Guarani, Maurício. Outra vez, da esquerda, levantamento alto no meio da grande área. Subiu, João Vitor tira de lá. O Guarani briga. Outra vez pela posse dela, fez o giro. Corredor esquerdo, lá vai o Cauã. Virou na ponta, vem levantamento de novo. A meia altura, não teve domínio. A coisa tá difícil pro Maranhão. Outra vez, o Guarani briga. Tenta na esquerda, levantamento ao escanteio. Conseguiu levantar na grande área. Subiu de novo o João Vitor. Voltou pro Carlos Eduardo. Acorda, tava de frente pro gol e a bola passou por cima dele, André. Tava de frente pro gol, não acompanhou, perdeu tempo de bola, olha o Floresta. Tentava vir pro campo de ataque, mas o Guarani já retoma. Já o Wagner completa. Guarani vem outra vez pro campo de ataque. Lá vem Maurício Antônio. Ele deixou no meio para William Farias. Virou outra vez para Carlos Eduardo. Gira a bola pelo corredor esquerdo. Vai Guarani, avança. Outra vez caindo por ali. O Renan deixou outra vez na meia. Tenta a tabelinha rápida o time do Guarani, mas não consegue. O Floresta marca em cima. Outra vez a bola retomada na metade do campo. Donato lançou pela direita. Outra vez quem pediu bola foi o Inayan. Ele trabalha, chama alguém ali perto dele, é o Donato.
Ele solta a bola mais uma vez ali no meio para Carlos Eduardo, para dar um toquinho curtinho em cima na bola. Jogou outra vez o corredor esquerdo para Maurício Antônio, dali para o Renan, domina, Castro devolve para Maurício Antônio, tem o Donato atrás, mas olha, ninguém abriu, e ele tentou, outra vez para Maranhão, Maranhão domina, virou Renan Castro, levantou um alto aqui no meio da grande área, segundo pau, tentou toque de cabeça, o Cachoeira não conseguiu, a Cachoeira não chegou na bola não, André. Também com a altura dele, olha, ele subiu com um cara no mínimo 20 centímetros a mais. Não é fácil não. Pois não, Wagner Ferreira. O Guarani domina o jogo, né? Toca bem a bola, mas encontra uma certa dificuldade em penetrar na boa defesa do Floresta. O time tem 3 zagueiros, os laterais não descem, então praticamente uma linha de 5. Mas os volantes que voltam, deixa na frente apenas o João Celere ali na frente, nada mais que isso. Mas falta um pouquinho mais de capricho. Já teve 3 chances, a queima-roupa, um chute de longe do William Farias, que passou perto. Mas está amadurecendo o gol do Guarani. O Guarani toca bem a bola, mas está encontrando dificuldades em envolver a defesa do Floresta. Web Rádio Gringo, Wagner Ferreira e a opinião do jogo. Lá vem Guarani outra vez com o Isaac. Isaac vira corredor esquerdo. Renan Castro devolveu outra vez aqui no meio para Cauã. Fez o corta-luz para Isaac. Outra vez em cruzamento na grande área. Outra vez João Vitor. Ele não quer saber de brincadeira, André. Esse João Vitor é o famoso guarda-roupa. O homem é forte e alto pra chuchu. Que beleza, olha o Guarani de novo, solta a bola outra vez aqui pelo campo de retaguarda, Maurício Antônio para Donato, virou na direita para Inayan, vem buscar aqui no setor intermediário, pode fazer um lançamento, mas ele para, quer alguém desmarcado, encostou ali bem pertinho, a bola voltou, outra vez do William Farias, lá vem Carlos Eduardo, virou a jogar a corredor esquerdo por ali, tem liberdade agora o time do Guarani, Renan Castro, agora está marcado, mas conseguiu fazer a abertura na ponta, Cauã Jesus recebeu o lado esquerdo, tenta fazer a finta, tenta escapar do marcador, para, a bola foi tocada pelo jogador do Floresta para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani fazer a cobrança, já bateu por ali outra vez o Renan Castro, joga a bola pelo meio, Maurício Antônio vem, pode até arriscar daí, pro gol! Olha o goleiro encaixando bonito, André Luiz. Chutou forte, Maurício Antônio de longe, no meio do gol, Demisson se agachou e fez a defesa e já repôs, segue 0-0, Brinco de Ouro informando Biguá Alimentos. Você ligado, Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Prado Corretora, consórcios e seguros. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. Entre em contato através do WhatsApp 19 997 94 8665. Aqui na bola, outra vez o time do Guarani retoma pelo corredor direito. Olha a ultrapassagem, olha o calcanhar. Não passou, não chegou no Cachoeira, chegou no William. Ele joga a bola no meio, voltou para Carlos Eduardo. Perdeu o tempo, mas jogou na esquerda. Lá vem cruzamento, Renan Castro na grande área. Olha o leitão da noite aí, André. Pururuca essa hora, hein? Com arroz e um feijão tropeiro, vai muito bem, obrigado. O zagueiro do Floresta quis ganhar o leitão da noite e mandou pela linha de fundo. É escanteio para o Guarani. Renan Castro, de perna esquerda, vem para a cobrança, lado esquerdo, olha o buga. Você diria que ele bugou novamente? Ele bugou bugando, Maurício Camargo. Olha o escanteio para o Guarani fazer a cobrança lado esquerdo. Chegamos à marca de 28, tempo do primeiro tempo para você ligado aqui na Web Rádio Gringo. Batida a bola, viajou alta no meio da grande área, passa por todo mundo. O Floresta tenta proteger, mas o Guarani vem outra vez para o campo de ataque, faz o domínio. A bola volta aqui na metade do campo, outra vez vai dominando o Isaac, tocou para o Inayan, lá na esquerda de novo para o Rafael. Dominou, levantou, olha que categoria. Só que a categoria que teve para o cruzamento, o jogador não teve para o cabeceio, mas tudo bem, zagueirão estava lá, é outro escanteio, André. E quase que eu dou de chaleira aqui, ela passou do meu lado, me raspando aqui, é escanteio lado esquerdo, lado direito favorece o Guarani, Renan Castro vem para a cobrança. Agora, quando você mencionou banheira para André Luiz, sim, acho que no mínimo ofurou, né? Com certeza. Aliás, eu tenho uma em casa, viu, Wagner, com uma água quentinha vai maravilhosamente bem. Que maravilha, esses privilegiados. Olha a bola no Guarani, escanteio, bola alta na grande área, subiu a zaga do Floresta, tira, mas voltou outro levantamento na grande área, outra vez a zaga do Floresta afasta, lá vai Guarani, lado esquerdo, tentou fazer o domínio, Cauã Jesus levantou, mata no peito aí, André. Essa não deu, hein, veio muito alta. Agora eu vou te falar uma coisa, viu, Maurício? O Wagner tá falando de banheira. Sim. Se eu entrar na banheira, a água foge, vai toda embora. Mas por quê? Ela tá bronqueada com você? Não, é pelo meu tamanho pequeno, de estilo modelo, go-go boy, então a água sai toda para fora.
Não seria melhor você aumentar o tamanho da banheira? Tem que quebrá-la inteira e fazer outra. E olha o Floresta, outra vez abertura aqui no campo de ataque, chega Donato, tira pelo alto a bola outra vez aqui no Irayan, domina, evitou a saída pela linha de lado, joga lá na faixa central outra vez para o Maurício Antônio, o camisa 2 do Guarani domina, vai fazer a abertura lá na esquerda mais uma vez para Renan Castro, tenta vir para o campo de ataque, passamos pela marca dos 30, cravadinhos, primeiro tempo, 0-0, prossegue aqui, lá vem o Carlos Eduardo, ele vem trabalhando outra vez o Guarani, solta a bola para o Donato, e o Donato vai girar outra vez para o Carlos Eduardo, toques curtinhos ali na metade do campo, lá vem o Donato, como se for a meia direita, já jogou outra vez pro Isaac, velocidade dali, Cachoeira, ele botou na frente. Foi falta, hein? Eu acho que o zagueiro pegou ele, André. Mas pegou e pegou bonito. No tornozelo esquerdo dele, o árbitro não deu nada. E lá vem Guarani de novo, lançado Cachoeira na grande área, chegou o tanque, mandou para escanteio. Bota tanque nisso, parece lá como é que é o nome da Bósnia? Em Rússia e quem lá? Parece Rússia e Ucrânia. Ucrânia, parece um tanque da Ucrânia. De novo, vem ele, o Renan Castro para a cobrança, lado direito, escanteio para o Guarani. Escanteio para o Guarani fazer a cobrança lado direito, vai colocar outra vez lá no meio da grande área. Todo mundo olha, o Guarani... Olha, tá todo mundo se mandando para cima. E o jogador do Floresta tá feito maluco. Levantou a bola aqui no meio da grande área, não. Bateu curtinha para Carlos Eduardo. Olha a rosca lá no seguro pau. O goleiro afasta, tira o perigo. A bola volta. Outra vez com o time do Guarani. Vai recomeçar a jogada pelo corredor esquerdo. Tem espaço para trabalhar, mas ela volta. Outra vez com o último homem, que é o Renan Castro, não, que é o Inayan. Ele dominou, virou. Outra vez aqui na esquerda. Agora o Renan Castro tá aqui, ó, do lado direito. Ele devolve a bola outra vez ali na meia esquerda. Maurício Antônio pode abrir lá na ponta direita, e olha, tem jogadores do Floresta, 3 ali se aquecendo já, a bola trabalhada, outra vez aqui na intermediária, lá vem o Donato para Inayan, se manda com o Guarani para o campo ofensivo, pode abrir aqui na ponta, preferiu no meio, a tabela funcionou, Isaac devolveu outra vez para o Inayan, abriu pelo alto, lá vem Cachoeira, matou no peito, bonito, trabalha na grama, 2 jogadores para cima, ele tenta sair para um lado, para o outro, ganhou arremesso manual, para o Guarani fazer a cobrança, aqui no campo de ataque, não tem muito espaço, fica preso ali, ó, os jogadores do Floresta em cima, mas o Guarani conseguiu, olha o Donato, apareceu na ponta, levantou na grande área, o goleiro fala, deixa pra mim, ficou tranquila pra ele, André. No cruzamento do Donato, fácil defesa de Davidson, que já repôs, continua 0-0, Brinco de Ouro, informando a Eletrolar. Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299. Você ligado ao Web Rádio Grigo de Ouro na bola, confere o tempo do jogo. Passamos de 32,5 tempo do primeiro tempo. Placar da Série C do Campeonato Brasileiro, rodada 13, aqui no Brincão, 0 para o Guarani, 0 para a equipe do Floresta. Futebol é arte, futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Olha o Bugre de novo, outra vez mandando-se para o campo de ataque com o Renan Castro, encostou aqui no meio para o Isaac, dominou, fez a abertura na ponta, subiu o jogador do Floresta, o Guarani briga, tenta trabalhar ali no corredor esquerdo do gramado, outra vez o Cauã Jesus está por ali, gingou para lá, para cá, vai tentar ganhar escanteio, não deu, Floresta leva melhor, sai com ela dominada pelo corredor direito, olha o Afonso fazendo a abertura, soltou aqui no meio, tem velocidade, o Celere domina, fez o paredão e lançou para o Guarani, de graça, arremesso manual, lá no corredor esquerdo, outra vez a cobrança feita, Carlos Eduardo domina, rente à lateral do gramado, faz o rodopio, lançou rasteirinho. Eu acho que deixaram a bola para você, André. Para ninguém, né? Ficou fácil para o goleiro Davidson, que vai repor, não tem pressa alguma. O Floresta vai segurando o Guarani até aqui, continua 0-0, Brinco de Ouro, informando Conquistar Informática. Wagner, eu tenho a impressão que o Guarani até o meio de campo vai bem, mas na hora de fazer a ligação para a finalização dos atacantes, tá meio devagar. Isso já é uma síndrome pro Guarani, né? Porque quando pega um time fechado, uma linha de 5 zagueiros lá atrás, mais os volantes que voltam, só um atacante na frente, a coisa fica difícil, não há espaço para troca de passe. E principalmente porque o João Paulo não está hoje aí. Então o Guarani sente uma certa dificuldade com o Isaac e também com o Cauã Jesus. Não é mau jogador, mas o titular realmente faz a diferença. Para ter uma ideia, estamos com 35 do primeiro tempo, o Kaique França só pegou na bola uma vez.
4 escanteios a favor do Guarani, nenhum do Floresta. Então é uma questão de caprichar na última bola para abrir o placar. Wagner Ferreira falou, você por dentro do jogo na Web Rádio Gringo. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone 19 3227 4555. Aliás, por falar em Biguá Alimentos, né, um abraço para a rapaziada da Biguá que está conosco, está também com o Guarani e com o Ponte Preta, patrocinando aí as 2 equipes de Campinas. Acreditando no futebol de Campinas. O Guarani vem outra vez lá pro campo de ataque, domina a região, liga lateral, devolução para Maurício Antônio. Donato pede, mas ele prefere aqui na ponta. Outra vez o corredor do Inhaém está aberto. Ele dominou, pode fazer a ultrapassagem pro Cachoeira, que domina, encarou o marcador, levantou no meio da grande área, subiu lá atrás para fazer o corte. Outra vez a defesa, mas voltou pro Renan, queimou para dentro da grande área, outra vez em cima da marcação. Ele vai lá, pertinho da linha de fundo, marcação dura, vai tentar faturar o escanteio, não, preferiu fazer o rodopio, a finta deu certo. Entregou para Carlos Eduardo, Maurício Antônio recebeu, bateu de longe, bateu em cima do zagueiro. A bola volta aqui na metade do campo. Tentativa de virada, deu certo aqui no campo de ataque. Olha o Guarani de novo, de frente pro gol. Preferiu, olha o calcanhar do Isaac. Outra vez pro Inhaém, arriscou. Queimou em cima do zagueiro. A bola volta pro próprio Inhaém. Inhaém, hein? Que coisa. O tal do Garratti ganhou dele na boa, André Luiz. E que boa. Olha o Floresta. Outra vez trabalhando a bola aqui na metade do gramado. Vai girar ali pelo setor direito, toque do Matheus Martins. Outra vez ela volta no Afonso. Levanta a bola aqui no campo intermediário. Vai atravessando de um lado para o outro. O time do Floresta trabalha com a bola. 36, tempo do primeiro tempo. E olha, o técnico mandou mais 3 do Floresta. Um banco inteiro vai para o aquecimento. Daqui a pouco todo mundo entra. Ô Maurício, por Sim. falar em Biguá Alimentos, hein? Me bateu uma fome aqui no gramado. Tem um X-tudo para descer aqui para mim? Mais um só dá? Pode ser 2, não tem problema. Um X-tudo de frango também vai bem, obrigado. Ah, pois não. Já diria o nosso amigo Washington Melo. O jogo tá parado outra vez aqui na metade do campo. Olha só. Você consegue ir lá dar uma força pro juizão, André Luiz? Ele tá precisando ali, hein? Acho que eu vou emprestar o meu óculos a ele. E a bola volta, outra vez aqui na linha intermediária, virada pela equipe do Floresta, vai trabalhando o Kaique, ele devolve no campo de Retaguara para João Vitor, centralizou a jogada, olha o Floresta passando perigo, porque bota pressão o Guarani, mas conseguiu fazer lançamento esticadão aqui pro campo de ataque, vai na velocidade o Matheus Martins, chega no meio do caminho o Maurício Antônio, despacha a bola pela linha lateral, arremesso para a equipe do Floresta fazer a cobrança, lá no corredor direito, bem à frente do Hélio Cizenando, ele tem ali outra vez muitas reclamações, muitas cobranças com os jogadores do Guarani. A cobrança vai acontecer ali com o Nonato, vai tentar tomar aquele impulso danado para jogar a bola que é alto no meio da grande área. Passamos de 37, autorizada a cobrança, ele foi para a bola, levantou aqui no meio da área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, Fortaleza consegue tocar, Kaique França ficou olhando, olha o Floresta, outra vez que recebeu a jogada aqui no corredor esquerdo, lá vem cruzamento levantado na grande área, a zaga do Guarani outra vez trabalha, com eficiência, corta a bola, o Nonato manda para a liga de lado, mais um arremesso para o Floresta fazer a cobrança. Agora aqui no lado esquerdo, é nesse corredor que vem outra vez para fazer o levantamento, vai tomar distância ali o Kaique, ele jogou a bola curtinha, devolução pro Kaique, pode fazer cruzamento, não tem espaço, preferiu trabalhar outra vez ali pertinho com o Garratti, devolveu a bola na ponta, chega na cobertura, tirou o Inhaém, mas ela volta outra vez com o Floresta, virou ali pro lado esquerdo, corre atrás da bola o Eliandro, chega a zaga do Guarani, só protege, ela vai embora pela linha de lado, arremesso pro Guarani fazer a cobrança. O Guarani tem Rafael Nonato. Sim. E o Floresta tem Raimundo Nonato. Que beleza, hein? A família está presente. Joga a bola aqui no campo de defesa pelo setor direito. Outra vez o Inhaém recebeu do Kaique França. A torcida cobra que o Guarani desça com eficiência. Trabalha na jogada outra vez aqui pelo meio campo. Olha o William Farias. Ele domina, pode servir outra vez ali para Carlos Eduardo. Ele é encarregado de lançar a bola para o campo de ataque. Viu outra vez o Inhaém solto. Corredor esquerdo. Partiu para o campo de ataque. Deixadinho no meio para Carlos Eduardo. Tentou ganhar de 3. Fazendo a volta por fora. Aí não dá, hein, André Luiz? Ah, não dá, né? O Guarani, ele é, como o Wagner bem disse, ele vem até um determinado ponto. A partir dali, não consegue passar por essa boa estrutura de formação técnica feita pelo Leston Júnior do Floresta, e acontece isso. Os jogadores estão sentindo imensas dificuldades e continua 0-0 no brinco.
Você ligado, Web Rádio Gringo, o som do estádio. Reúna seus amigos e venha para o Prado Craft Beer. São 15 torneiras de chopp, cervejas especiais para todos os gostos. A Prado Craft Beer fica na Avenida Washington Luiz 2480, na área externa do Shopping Prado Boulevard. Pro campo de ataque, lá vem Guarani, disparou Cachoeira pro campo de ataque na velocidade. Ele vai pisar na grande área. Cachoeira. Tem muita água na frente dele, André Luiz. Agora ele deixou o torcedor do Guarani chorando que nem uma cachoeira mesmo, porque ele esqueceu a bola, simplesmente, Maurício. Saiu numa desabalada carreira, mas a bola ficou no meio do caminho, Wagner Ferreira. Me lembrou aquele cachorro que corre atrás do carro, quando alcança, não sabe o que fazer, né? Que beleza. Esse é Wagner Ferreira. E aqui o Floresta vai trabalhando outra vez com o Valdo. Já virou ali para o Afonso. Ele lança uma bola curtinha, devolução para o Afonso. Escapa da marcação, fugiu do Maranhão. Trabalha a bola outra vez aqui na linha central do gramado. A bola fica para a equipe do Floresta. Atravessado outra vez com o João Vitor. Lado esquerdo, domina, devolve na faixa central do campo. Joga a bola aqui no campo de retaguarda. Ela voltou para o Valdo. Virou outra vez ali na direita. Vem trabalhando a equipe do Floresta. Olha a torcida vaiando o Guarani. A bola outra vez do Floresta vem para o campo de ataque. Vai trabalhando de pé em pé até que ela passa, outra vez aqui no campo de defesa, vai virar na jogada outra vez o Floresta. Olha o João Vitor, ó, até ele tá se mandando pro campo de ataque, domina, faz a finta em cima do primeiro, girou ali na linha intermediária, outra vez para o Garratti, devolve a jogada no campo intermediário. O time do Floresta tenta achar espaços, quando ligou aqui na frente, não houve falta alguma, hein? Na cara do juiz não dá para enganar. A bola pro Guarani, outra vez tem aqui na metade do campo a oportunidade pro lançamento. Cachoeira tá feito desesperado pedindo, chegou a bola nele, domina a Cachoeira, encarou o marcador, jogou rasteirinho na grande área, afasta outra vez o time do Floresta, tenta jogar aqui. Nossa, a gente vê o Cachoeira brigar com o tal do João Vitor, Jesus. Olha o Guarani, cruzamento alto na grande área, outra vez a zaga do Floresta se dá melhor, André. E o pessoal tá querendo ganhar o leitão hoje, hein? O camisa número 15 Eliandro mandou para qualquer lado. Agora, essa do Wagner Ferreira, que nem diria meu amigo Edu Pinheiro, Maurício Camargo, foi sensacional! Joga a bola, outra vez o time do Guarani, passamos da marca de 41, olha o Carlos Eduardo, outra vez achou o Cachoeira, livre, leve e solto aqui pelo setor direito, a marcação vai chegando pra cima dele, ele encara o adversário, isso, vai pra cá que eu vou pra lá, ele tentou lançar pelo corredor direito, pra si mesmo, tentou cruzamento, deu certo agora, faturou o escanteio. O último toque do camisa número 29 do Floresta, que é o Kaique. Bola pela linha de fundo, mais um escanteio para o Guarani. Vem aí para a cobrança o camisa 15, Carlos Eduardo na bola. 5 escanteios contra nenhum. 5-0, só que nenhum teve sucesso ainda. Agora, lá vai Carlos Eduardo, autorizada a cobrança com pega-pega lá na grande área. Ele levantou, a bola viajou outra vez lá no quinto pau, né? Não tinha ninguém do Guarani. Jogador do Floresta vem pro contragolpe, dominou, encarou, vem na velocidade, a condição é normal. Ele para, faz a finta, mas não tem ninguém para ajudar. Então ele espera os companheiros chegarem aqui no campo de ataque, vem pro meio, escapou da marcação dupla da equipe do Guarani. E quem veio dar o bote em cima dele foi o Cauã Jesus. Agora, eu não sei qual dos lados está pior para dominar a bola, hein, Wagner? Olha, o Floresta encontrou dificuldades, porque quando o cara estava com a posse de bola, não tinha ninguém acompanhando. Você bem na narração disse isso. E quando foi feito o lançamento aqui, o cara estava totalmente fora de condição de domínio de bola. Então o Guarani saiu tranquilo, ainda não passou pelas mãos do Kaique, só pegou na bola uma vez. Estamos com 43 desse primeiro tempo. Vejam o domínio do Guarani, as chances criadas. Só está faltando um detalhe, né, Maurício? O mais importante. O gol. É isso aí. Wagner Ferreira falou você por dentro do jogo. Pro campo de ataque, outra vez o Guarani domina a bola lá na esquerda. Outra vez partiu pro campo de ataque. Ela voltou no Renan Castro. O Cauã Jesus correu, mas ele devolve outra vez para o Maurício Antônio. Joga outra vez aqui na linha intermediária. Vai partir pro campo de ataque, virou na direita. Inayan dominou, armou o pé direito. Vai partir ali pro campo de ataque. Para, faz o break. Joga a bola outra vez aqui na cabeça do grande círculo. Outra vez pro Donato. Donato vira lado esquerdo. Vai fazer outra vez o levantamento. Preferiu a deixadinha. Mais uma vez aqui pro Guarani que vem outra vez. Olha o Irayan aí, ele domina, Cachoeira tá aberto, pediu, recebeu, o Irayan correu, Cachoeira não devolveu, preferiu o Donato, que tá aberto aqui outra vez no corredor da direita, mas Maurício Antônio pede lá no círculo central do gramado, ele passa o pé em cima da bola, gira outra vez pro Donato, pode tentar mandar ainda pra grande área, mas não, prefere o Cachoeira, ele jogou por elevação, outra vez na ponta pra Irayan, tentou no meio, devolveu, outra vez pro Donato, joga a bola aqui pro Isaac, o Isaac devolve outra vez lá na faixa central do gramado, Maurício Antônio, que
estava do lado esquerdo, tá do lado direito. Ele jogou outra vez para o Renan, tá por ali, ele para, domina, pode fazer a abertura para Carlos Eduardo, preferiu na grande área. Que devolução horrorosa. Eu acho que alguém tá faltando nos treinos do Guarani, Wagner Ferreira. Realmente o pessoal não está se entendendo lá na frente, né? A bola vem sempre para as laterais aqui, vem para o Cachoeira de um lado, vai para o Renan lá do outro lado e não sai nada. No cruzamento não tem acontecido nada no jogo. Então o Guarani só vai fazer o gol ou numa bola parada, no escanteio, num vacilo de um jogador. Porque na bola trabalhada não está encontrando espaço para fazer 1-2 ali, está difícil realmente. E aquela velha... Aquela velha síndrome do Guarani, né? Não sabe jogar contra time retrancado. Pois é, alô Hélio Cizenando, vamos ter um diferencial aí pro time, senão complica. Vamos a 46, André Luiz se formou, 45 gravadinhos, mais um escanteio, aqui no corredor direito é o Guarani no campo de ataque, todo mundo posicionado na grande área, o Guarani tá ali, ó, em cima do Floresta, partiu a bola outra vez aqui no meio, toque de... chaleira do jogador do Guarani, a zaga tira, volta o time do Floresta, outra vez brinca pela posse dela, tenta escapar aqui o Guarani, outra vez recebeu um presentão, o Isaac serviu, outra vez Renan Castro levantou no meio da grande área, passa a bola por todo mundo, vai atrás do time do Guarani, briga por ela o Maranhão, mas aí... que bobeada, hein, André Luiz? Sorte do Guarani, porque é escanteio. O jogador do Floresta achou que a bola tinha batido no ombro do jogador do Guarani, deixou sair para fora, o árbitro deu escanteio, lado esquerdo. Vem o Buga com Carlos Eduardo, finalzinho do primeiro tempo, 0-0. Passamos de 46, talvez a última chance desse primeiro tempo. E o juizão vai lá, ó, para conferir o posicionamento da bola e também para... tentar tirar os jogadores do Floresta, né? Que estão quase invadindo o gramado ali no processo de aquecimento, hein, André Luiz? É verdade, eles estão muito próximos ali a linha de fundo e o árbitro pede para eles acalmarem e afastarem um pouco. O jogador do Guarani está ali aguardando a cobrança do escanteio. E nesse momento tem jogador do Floresta caído. Não temos VAR. Vamos ver aí o que o senhor Paulo Belém Alves dos Prazeres Cílio vai anotar. Me parece que tem jogador aí do Floresta caído. Vamos ver aí se houve algum choque. Esse negócio de bola no quarto de círculo, o pessoal coloca fora da linha. Sim. Entendendo que, né, pela tangente ela tá dentro. Mas para mim teria que tocar o solo. A bola tocando dentro do quarto de círculo estaria em jogo. Não sei a partir de quando que inventaram esse negócio aí de colocar fora que está em jogo. São as novidades do futebol. Vai lá, agora o jogador se levantou. Escanteio para o Guarani fazendo a cobrança lado esquerdo, mais um. Vamos a 47, a bola na grande área, subiu a zaga do Floresta. Tira de lá, ela fica alta, pingando ali fora da grande área e não há tempo para mais nada. Fim de papo, fim de jogo do primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. 0 Guarani, 0 também para a equipe do Floresta. A torcida tá vaiando em coro, hein, André? Aí tá, o torcedor do Guarani não gostou nem um pouco desse primeiro tempo. Eu confirmo a você o placar, 13ª rodada, Brasileirão Série C, Guarani 0, Floresta também 0, jogadores do Floresta saindo rumo ao vestiário número 2, o chamado gol de fundo, o gol do placar eletrônico aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa, assim como os jogadores do Guarani se dirigindo ao vestiário número 1, neste intervalo de jogo, quase mais ninguém no tapete verde e embranquiçado do Brinco de Ouro. Eu volto o comando a você, Maurício Camargo. André Luiz, o repórter, fez aqui no gramado do Brincão de Ouro da Princesa. André, uma informação por gentileza, para quem está apenas nos ouvindo. E essa neblina, hein, continua? Continua e a temperatura caiu mais ainda. Eu acredito que nesse momento na casa de 16 a 15 graus aqui no Brinco de Ouro é a previsão para Campinas. Mas o que estranha muito, inclusive estava conversando com os companheiros aqui da imprensa de Campinas, que estão aqui cobrindo este jogo hoje, no gramado, todo mundo foi unânime em falar, ontem estava muito mais quente, não tinha neblina, não tinha nada, de repente hoje deu uma esfriada legal, viu, meu caro Maurício Camargo? Mas já era a previsão do tempo, que a temperatura cairia nesse sábado e também amanhã domingo. Aliás, a previsão inicial era para chuva hoje, verdade. de repente, segundo eu pude apurar
nas previsões, a frente fria que estava vindo de Santa Catarina e para cá iria causar muita chuva e temperatura ao máximo em Campinas de 14, 15 graus e a mínima de 8, ela acabou se desviando para o oceano. Por isso que não houve chuva, hoje não choveu, não há previsão de chuva, pelo menos até quarta-feira da próxima semana em Campinas, Maurício Camargo. É verdade, a chuva caiu um pouco no litoral, a capital, teve alguma coisinha, o Vale do Paraíba, mas ela não chegou até aqui. Agora 9h21, Wagner Ferreira, te agradou esse primeiro tempo do Guarani? Olha, não agradou não, nem a mim, nem ao torcedor do Guarani, porque teve um domínio do jogo, criou várias chances de gol, chutes a queima-roupa, o goleiro fez boas defesas, um chute de longa distância do William Farias para fora, muitos escanteios a favor, pela minha contabilidade aqui, são 7 contra nenhum do Floresta, só isso já demonstra o posicionamento defensivo do time visitante, o time do Floresta lá de Fortaleza. Então veio com essa proposta de se segurar lá atrás, colocou apenas um jogador na frente, às vezes nenhum. Teve momentos em que estava todo o time recuado, atrás da linha da bola, os 11 jogadores do Floresta. Então é o tipo de jogo que o Guarani encontra dificuldades para penetrar. Fica tocando a bola, que joga pela direita o Cachoeira, joga lá para a esquerda com a entrada do Renan Castro, as bolas cruzadas, só dá o grandão lá, o João Vitor, camisa 4, que aliás joga de meia riada. Não é fora de padrão, não, Maurício, jogar de meia riada? Pode. Sim, não poderia, né, pela regra, mas... o cara põe meia soquete, pô. Na Copa do Mundo tá assim também, viu, Wagner? Né? Pois é, então só deu o Guarani no primeiro tempo. O Floresta não quis jogar. O Kaique pegou na bola uma vez, se não me engano, bola recuada, qualquer coisa assim, depois ficou assistindo o jogo. Então, vamos aguardar agora que o Guarani venha com uma proposta, não vou dizer que proposta mais ofensiva, porque é mais ofensivo do que foi, apenas a última bola é que não foi tratada com carinho, né, para colocar a bola para o fundo da rede. E o tal de Maranhão também, figura decorativa no jogo, não aproveita nenhuma bola, pelo contrário, quando a bola chega nele, ele dá um retorno para o companheiro que vem de frente, totalmente errado. Então, Maranhão, para mim, acho que, sei lá, se volta aí para o segundo tempo, Cachoeira tem que ficar, porque embora não esteja muito bem, mas é o jogador que puxa o ataque ali pelo lado direito, ninguém por ali eu vejo no banco para resolver essa situação. Meio campo não tem que mexer também, o time está tocando bem a bola. Apenas um detalhe aí que o Hélio deve corrigir, colocando o centroavante mais esperto aí para botar essa bola para o fundo da rede. Com o primeiro tempo movimentado, não tão bom tecnicamente, mas placar, o Guarani merecia pelo menos fazer um golzinho. Mas o Floresta tem os seus méritos também pela estratégia de não tomar o gol, não tomou e está de parabéns, portanto, o time visitante, o time lá do Ceará, o time de Fortaleza, o Floresta Esporte Clube, que é um time que tem 72 anos, foi fundado em 9 de novembro de 54 e é o terceiro time lá de Fortaleza, né? Tem o Fortaleza, tem o Ceará e tem o Floresta, que é a terceira opção para o torcedor cearense. Maurício Camargo. A única coisa que eu sempre estranhei é o fato de o Floresta não jogar em Fortaleza, né? Joga em Horizonte, que até é um pouco distante, mas é a cidade que acolheu esse time, né? Que é de Fortaleza, como você bem disse, o terceiro time, mas que não joga na sua cidade. Agora 9h24, nós vamos para o intervalo, já voltamos, tem mais Wagner Ferreira, tem mais informações e tem o segundo tempo para você ligado aqui na Web Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Quem tá ligado aqui? Rádio Grigo. Rádio Grigo. Clube Concórdia, são 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui a academia de primeiro mundo. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei e beach tênis, tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas, com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19996984579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo é o Clube Concórdia.
Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não, com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros, através do WhatsApp 19 997 94 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas. Especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 99770 7103. A assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento. Amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é na Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. A Compistar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compistar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compistar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compistar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451, nosso WhatsApp 19 99374 7996 ou então através do e-mail andre@compistar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? Lembrou da Compistar Informática. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 992889254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com Ajuda Síndico. Reúna seus amigos e venha para o Prado Craft Beer. Um ambiente incrível para assistir aos jogos, saborear porções deliciosas, lanches especiais, drinks maravilhosos e o tradicional chopp da Cervejaria Campinas. São 15 torneiras de chopp, cervejas especiais para todos os gostos e ainda música ao vivo de qualidade, garantindo diversão e boa companhia. A Prado Craft Beer fica na Avenida Washington Luiz 2480, na área externa do Shopping Prado Boulevard. WhatsApp 19 99623 9886. Prado Craft Beer. Gente boa, bebe boa cerveja. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari. O máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari. 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na Rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Encontre o seu look perfeito na
Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Victor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na Rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Quer mais praticidade na cozinha? Então escolha Campialho. Alhos descascados com qualidade, sabor e a praticidade que facilitam o seu dia a dia. Entre em contato agora pelo telefone 19 999 12 60 97. Repetindo, 19 999 12 60 97. Campialho, o sabor da qualidade com a praticidade que você procura. Está procurando um lugar para relaxar, reunir os amigos e saborear porções simplesmente espetaculares? Então seu destino é o Senhorzinhos Bar. Um ambiente agradável, atendimento de primeira e aquele clima perfeito para bons momentos. Venha nos visitar na Rua Thanos Fares 151, no Distrito de Souzas. Senhorzinhos Bar. Diversão, boa comida e ótimas companhias esperam por você. Venha se divertir com a gente. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Grigo. Com você ligado aqui no som do futebol. Ainda intervalo aqui no Brinco, 0 Guarani, 0 também para o Floresta. O que é que o torcedor do Guarani pode esperar do time nesse segundo tempo? E será, Wagner, que o Hélio mexe no time? Não faria pelo menos uma alteração, tiraria o Maranhão. Mas não sei se ele vai mexer não, ele é meio conservador, o Hélio Cizenando. Deve ter corrigido algum posicionamento. Também vai fazer o quê? O Guarani dominou todo o jogo. Jogou pela direita, jogou pela esquerda, jogou pelo meio, finalizações de frente, finalizações do lado. Cachoeira, bem ou mal. Do outro lado lá, o menino lá, o Renan Castro, fazendo cruzamentos. Mas, para um time que veio jogar por uma bola, está colocando o seu objetivo em prática e com sucesso. O Guarani não sabe jogar contra time retrancado, tem uma linha de 5, na defesa mais 4, ficou apenas um na frente. Então, não sobrou espaço para fazer aquela troca de passes, aquele 2-1 ou 1-2, como queiram. Quando a bola vai pela linha de fundo, sempre tem um na marcação e um na sobra. Então, Cachoeira não conseguiu praticamente nenhum sucesso. Teve posse de bola, teve correria, partiu para cima do marcador, mas não conseguiu nada de prático. Do outro lado, a mesma coisa. Com o Renan Castro sendo muito acionado, mais até do que o lateral direito Inayan, que também desceu o Inayan, mas não com tanta eficiência também. A defesa se portou tranquilamente, porque o Floresta não chegou, veio para jogar por uma bola, num erro do Guarani, numa bola parada. Isso pode acontecer, inclusive, no segundo tempo. Mas a tendência é que o Guarani continue em cima do Floresta, com posse de bola, né, envolvendo a defesa adversária. E não tem outro jeito, vai ter que jogar pela beirada do campo. Então, pedir capricho aí pro Cachoeira. Do outro lado não tem um ponta fixo, né, mas tem o Renan Castro que desce por ali. Mas também precisa alguém com presença diária, né? O Guarani não está tendo. Cadê o pivôzão lá da frente? O Maranhão está longe de ser esse jogador. Então, com o Isaac também é um jogador a mais no meio campo, que eu até questiono a presença do Isaac. Acho que seria interessante um jogador mais de presença diária no lugar do Isaac. Agora tem muita gente no meio campo para um jogo que não é necessário esse tipo de jogo. Então, vamos ver, o time do Guarani está em campo. O André já pode informar alguma coisa, André? Mudanças ou não? Me parece que não, né? O time veio ali com os 11. São os mesmos, Wagner. Os mesmos jogadores, nenhuma alteração. Acho que o Hélio só na conversa vai tentar motivar esse time a encostar mais, empurrar um pouco mais o Floresta para o seu campo de defesa, para que sobre aí uma bola aí, para o Guarani fazer a abertura do placar. Na hora que ele abrir, talvez a coisa facilite um pouco mais. Mas vamos ver o que é que o Hélio Cizenando
conseguiu colocar nesse time do Guarani para a etapa complementar. O Floresta também não mexe, então nós vamos com os mesmos times. Floresta se defendendo, o Guarani atacando. E agora nós vamos acompanhar o ataque do Guarani bem aqui perto da nossa cabine. Vai ficar mais fácil para o Maurício narrar. Quem sabe o gol do Guarani, né, Maurício? É verdade, assim esperamos, assim espera o torcedor do Guarani para esse segundo tempo. Ninguém mexeu, certo, senhor André Luiz? O André Luiz está gesticulando, dizendo que ninguém mexeu aqui para esse segundo tempo. Jogadores ainda conversando, fazendo aqueles últimos acertos de lado a lado. A bola já vai rolar para o segundo tempo. 9h35. Oi, Maurício. O juizão não está com pressa não, hein, André Luiz? Realmente, eu estava aqui dando uma segurada na bateria aqui do retorno, mas ninguém mexeu, as duas equipes são as mesmas para a segunda etapa. Pensei que você já estava preparando os sais da banheira. Não. Muito bem, saída pertence ao Guarani para a etapa complementar aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Agora tudo pronto, de lado a lado. 9h36. Juizão dá ok para os seus assistentes, os assistentes dão ok para o juizão. Agora sim, ele apita e a bola está rolando no segundo tempo no Brinco de Ouro. Quem tá ligado aqui? Rádio Gringo. Quem tá ligado aqui tá com o melhor Rádio Gringo. Esporte. Joga a bola no time do Guarani aqui atrás do campo de Cataquara. Olha o Donato, virou lá pro William Farias. O William Farias joga a bola pelo setor direito, tentou fazer lançamento pro campo de ataque. A bola bateu na marcação, é arremesso manual pro Guarani fazer a cobrança. Ou melhor, pro Floresta fazer a cobrança. Olha a bola aberta outra vez ali pelo corredor direito. O time do Guarani afasta, tira de novo pela linha de lado. De manual em manual vai chegando a equipe do Floresta. Bola aberta ali pelo corredor direito. Tenta recolocar o time do... Cadê a bola? Foi jogada aqui pra frente, não estava em jogo ainda, agora sim, vai pro arremesso, vai pra cobrança o time do Floresta, joga a bola pelo corredor esquerdo, o Kaique tá por ali, tenta o lançamento alto no meio da grande área, subiu a zaga do Guarani, voltou para Carlos Eduardo, atravessa uma bola perigosa na frente dos jogadores adversários, dominou aqui pelo lado esquerdo, Renan Castro fez lançamento pro campo de ataque, Carlos Eduardo correu na ponta, só que seguraram o Maranhão aí, André. Tiveram que segurar o Maranhão na primeira, que seria boa arrancada do Guarani na segunda etapa, falta para o Guarani, vem para a cobrança Carlos Eduardo, continua 0-0 no Brinco, informando o Compistar Informática. Carlos Eduardo virou a jogada rapidamente na cobrança de falta, lá vem pela direita outra vez, olha o William Farias, ele se manda para o campo de ataque, virou a jogada outra vez aberto ali pelo corredor direito, devolução do jogador do Guarani agora para o Maurício Antônio aqui no corredor esquerdo, ele vai fazer o lançamento para o campo de ataque, viu outra vez o Renan Castro aqui no setor esquerdo, ele para, devolve outra vez para Maurício Antônio, levanta a cabeça, tenta fazer o lançamento lá para o campo de ataque, virou a jogada outra vez aqui na faixa central do gramado, pode fazer o lançamento à frente, mas ele parou, fica preso, outra vez aqui na faixa central do gramado, vai para o campo de ataque, tenta sair rapidamente, outra vez a equipe do Guarani, vira a jogada outra vez aqui na faixa central, volta, outra vez tenta dominar o Guarani, outra vez Maurício Antônio, trabalha a jogada aqui no corredor esquerdo, vai partir para o campo de ataque, jogou ali no centro do gramado, outra vez a virada do Donato, apareceu outra vez Inayan, lá vai ele, tenta jogar a bola para o campo de ataque, para, domina, chega, ô Vitor, mandou para escanteio aí, André Luiz. É o primeiro escanteio da segunda etapa, escanteio favorecendo a equipe do Guarani, vem para a cobrança, camisa número 26, Renan Castro na bola. Para fazer a cobrança, escanteio para a equipe do Guarani ali pelo setor direito, vai viajar na bola alta aqui no meio da grande área, lá vem cobrança. Preparados os grandalhões do Guarani na área do Floresta, vai partir o levantamento, levantou outra vez a bola fechadinha aqui na boca do gol, subiu outra vez o João Vitor, a bola alta, tá pingando lá dentro da grande área, Floresta mete a cabeça, mais volta pro Cachoeiro, tem jogador do Floresta caído aí, André. Tem jogador do Floresta caído, leva a mão à cabeça, jogadores do Floresta chega por ali, o árbitro vai lá, dá uma olhada. Agora ele tem que aproveitar melhor a presença do Donatão na área, porque para ele uma bola levantada não tem para ninguém com a estatura dele. No entanto, tanto no primeiro como no segundo tempo, agora no começo do segundo tempo talvez, mas merece ser melhor explorado o Donatão na área.
E o jogador do Floresta tá lá, ó. Não quer saber de levantar. Eu acho que ele tá imaginando que ele tá na sua piscina, hein, André? O Buga vai se levantando agora. É escanteio para o Guarani, lado direito. O Renan Castro se prepara para a cobrança. Já levantou o Buga. Já está em pé o jogador, escanteio para ser batido, lá vem Renan, levantou a bola alta aqui no meio da grande área, subiu a zaga do Floresta, afasta, tira o perigo, voltou para Carlos Eduardo, outra vez para Renan Castro, ele domina, evita a saída pela linha lateral, devolve aqui no campo de defesa para Inayan, último homem na defesa, Bugrina, virou a jogada curtinha para o Maurício Antônio, aqui do lado esquerdo, desesperadamente pede o Cauã Jesus, mas ele prefere virar a jogada outra vez ali pelo setor direito, Bugrinos se mandam em bloco para dentro da grande área, lá vem Carlos Eduardo, mandou para o meio, João Vitor, de novo para passar pela equipe do Floresta, tentou fazer a ligação rápida para o campo de ataque, o Floresta descamba lá para o ataque, tentou fazer a jogada no paredão ali, o Celeri, outra falta, jogo parado ali na chegada do Inayan, hein, André? O Inayan chegou forte, a falta favorecendo a equipe do Floresta, vem para a cobrança, o camisa número 4, João Vitor na bola. Já fez a batida rápida para o campo de ataque, lá vai o Floresta, tentou fazer um giro ali, mas a arbitragem já pegava a irregularidade agora. É o banco do Guarani que vai para o aquecimento, André. É verdade, o banco do Guarani em trabalho de aquecimento. Daqui a pouco o técnico Hélio Cizenando deve fazer a primeira alteração no Bugre nesta segunda etapa, informando a Eletrolar. E aqui no meio de campo o Guarani trabalha, outra vez Maurício Antônio, o zagueirão pode virar aqui no corredor esquerdo do gramado para o Renan, Renan vira jogar outra vez ali lado direito, olha o Guarani outra vez descendo, lá vai o lançamento do William para o campo de ataque, dominou, girou na ponta, levantou na grande área, passou pelo zagueiro, passou pelo Bugrino, voltou para o Renan, queimou para o gol de novo, bate na zaga do Floresta, vai embora pela linha de fundo, é escanteio. É escanteio para o Guarani pelo lado esquerdo, Renan Castro vem para a cobrança. De escanteio para a equipe do Guarani, a torcida vem junto, a torcida está acreditando nesse recomeço de jogo, é comecinho do segundo tempo, 5:30, você ligado na Web Rádio Gringo, lá vem cobrança, está autorizada a cobrança, vem bola na grande área, o Guarani, a pressão, não pode perder o gás, viajou na cobrança aqui, primeiro pau, subiu a zaga do Floresta, tira, voltou para o Carlos Eduardo de primeira, encheu o jogador do Floresta de novo, a bola volta na liga intermediária, olha o Garratti ali, tentou fazer a jogada, ela voltou, Carlos Eduardo baixinho, ganhou de cabeça, fez o lançamento, girou outra vez para o Maranhão, ali pela meia direita, deixadinha para o Isaac, abriu no vazio, completamente equivocado, a bola voltou, outra vez aqui na faixa central do gramado, olha a virada, no meio de campo, vai fazer o lançamento outra vez aqui no campo de ataque, a zaga protege, sai Kaique França, não podia pegar com as mãos, teve que tirar com os pés do jeito que deu, a bola voltou, outra vez com o Renan Castro aqui no campo de defesa, já deixou a bola despachada para o campo de ataque, voltou no Cachoeira, a rapaziada do Floresta não brinca em serviço. E o Afonso vai levar o presentinho dele, André. É o primeiro do jogo primeiro amarelo do jogo para jogadores do Floresta, o segundo na partida, Afonso, camisa 3 amarelado, informando com Pistar Informática. Esse Afonso, né, que foi amarelado agora, também é oriundo do Primavera, da Iatuba. É mais um jogador revelado aqui na nossa região metropolitana de Campinas. Guarani já bateu a falta, ela volta outra vez com o Donato, domina, gira para Maurício Antônio, vai tentar fazer a ligação com o Renan, que recebeu aqui do lado esquerdo, pode fazer o lançamento, olha o Cachoeira, já chegou por aqui, vai trabalhando outra vez, volta, faixa central do gramado, virada pelo corredor direito, lá vem William Farias, ele dominou, girou na ponta, o Guarani tenta por ali, não dá, voltou com Farias, tem o Donato mais atrás, ele levanta a cabeça, pede, mas alguém vai ou ninguém vai? Aí ele toca, outra vez corredor direito para o Inayan, levantou alta, lá para o campo de ataque, subiu, quem? João Vitor, tirou de lá, mas ela voltou para Cauã Jesus, domina para a equipe do Guarani, que tenta fazer uma tabelinha rápida e outra vez perde, mas recuperou, olha o chute, espalma Demisson, goleirão salvou a pátria do Floresta, André. Chute forte no canto baixo direito, Demisson acabou fazendo a defesa, mandando pela escanteio, é mais um pelo lado esquerdo, agora Renan Castro vem para a cobrança, 26 do Bugre na bola. Vai levantar a bola para dentro da grande área, toma a distância o jogador do Guarani, mais um escanteio, 8 minutos, tempo do segundo tempo de jogo, autorizada a cobrança, partiu Renan, ainda não, agora sim, não levantou nada, rolou para Carlos Eduardo, tirou o adversário para um lado, para o outro, trouxe para a dança, rolou para o Renan Castro, lado esquerdo, levantou agora sim no meio da grande área, toca de cabeça para o meio, em cima de quem?
Tira, João Vitor. E tem jogador do Guarani que caiu, mas tive a impressão que não houve nada aí, André. Não houve nada, não. Lance normal. Lá vai pro campo de ataque, o contra-golpe do Garratti, domina pro Floresta, lado esquerdo, se mandou pro campo de ataque, a marcação aperta pra cima dele, ele domina, ginga pro lado, ginga pro outro, espera a chegada de alguém pra ajudá-lo no campo de ataque. Olha o Floresta, no meio da rua, fraquinho, só pro Kaique França dar uma aquecida, André Luiz. Ah, chute fraco, no meio do gol, o Kaique França fez a defesa, se abaixou e pegou. Continua 0-0, Brinco de Ouro, informando o Prado Corretora. Esse último escanteio do Guarani, olha só, a bola, o Donatão na área, os caras cobram pra trás. Então não adianta nada o zagueirão tá lá na área. Aí quase que deu um contra-ataque pro time do Floresta, sem o Donatão lá atrás, sem um zagueiro. Veja só que falta de sintonia aí na cobrança de escanteio com o Donatão na área. Tem coisas que a gente não consegue explicar. Você ligado, Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Venha nos visitar na rua Thanos Fares 151, no distrito de Souzas. Senhorzinhos Bar, diversão, boa comida e ótimas companhias esperam por você. Venha se divertir com a gente. Você ligado no melhor futebol do rádio e da internet. A bola volta outra vez aqui no campo de retaguarda. Vem trabalhando a equipe do Floresta. Lançou para o campo de ataque de qualquer maneira o Afonso. A zaga do Guarani subiu para fazer o corte. Ela volta outra vez aqui na defesa. Outra vez o João. Parece que só tem o João Vitor em campo, Wagner Ferreira. Pois é, o destaque do Floresta, o goleiro Demison e esse zagueiro aí, o tal de João Vitor. Só dá ele na defesa do Floresta. Aparece em todos os lances. Agora o juizão vai lá e dá uma bronca no Maranhão, André. E dá o amarelo também, terceiro da partida, segundo para jogadores do Guarani, 99 é o jogador Maranhão amarelado, informando o Clube Concórdia. Aqui você não perde o lance de olho na bola, confere o tempo do jogo. Prado Corretora. Você ligado, nós estamos marcando 10 minutos e meio passados, segundo tempo. Placar do Campeonato Brasileiro da Série C aqui no Brinco de Ouro da Princesa segue Guarani Florestas 0-0. Quem tá ligado aqui? Tá ligado no melhor do futebol quando o Guarani se mandou lá pro campo de ataque, parado com falta e falta para cartão, André. Mais um amarelado, Nonato, camisa 17, agora é a vez da equipe do Floresta. 4 amarelos no jogo, 2 para cada lado, informando Bigo Alimentos. Falta perigosa para o Guarani fazer a cobrança. É distante. Mas aí quem bate bem é o Carlos Eduardo, viu, Maurício? O Carlos Eduardo pega muito bem. Conheço o Carlos Eduardo da época de Capivariano. Ele bate tudo e bate de todos os lados. É falta, é escanteio. Deixa no pé dele que ele resolve. A barreira vai sendo formada, 3 elementos da equipe do Floresta protegendo dos cantos do goleiro Demison, que tá ali, tá de olho. A torcida do Guarani também acordou, digamos assim, para esse segundo tempo. Lá vem cobrança, lá vem bola, está autorizada a batida, vai partir o Carlos Eduardo, ele vem pé direito na ensaiadinha, levantou alto no meio da grande área, toque lá pro meio, chega a zaga do Floresta, tira de novo, afasta o perigo. A bola agora é para contra-golpe, lá na velocidade o Garratti, partiu pro campo de ataque, dominou, tem escapando ali o Matheus Martins, pediu, recebeu, tá na... Meu Deus do céu! Solta a vinhetinha aí. O Matheus Martins, ele foi chutar, só que o pé dele foi parar lá no centro da cidade, André Luiz. Foi parar no Bosque do Jequitibás, no meio do placar eletrônico aqui, porque ele pegou muito mal na bola. Mas muito mal na bola mesmo, longe da meta do Kaique França, segue 0-0 Brinco de Ouro, informando Bigo Alimentos. Já vai mudar o Floresta, enquanto o Guarani ataca, outra vez ali vem pela direita, joga a bola aqui no meio de novo, vem na velocidade, tenta organizar ali o William Farias, virou jogada ao lado esquerdo, Renan Castro domina, marcação vai chegar ali para cima dele, o Cachoeiro pediu, tá aberto aqui, ponta esquerda, dominou, encarou, 2 marcadores para cima dele, bola para fora, para a linha de lado. Arremesso, o Guarani já bateu, tem pressa, jogou aqui no meio, olha o chute no meio da rua, acorda aí, Demison. Ninguém esperava essa pancada do Maurício Antônio, André Luiz. Ninguém esperava mesmo, ele chutou forte de longe, a bola passou rente ao poste direito, beijando a rede do lado de fora, tiro de meta para o Floresta, continua 0-0 Brinco de Ouro, informando a Eletrolar nesse momento, alteração, vai embora o camisa número 13 do Floresta, que é o Garratti, para a entrada do camisa número 10. 10 é o jogador
Mateuzinho e também está entrando 5 e está indo embora 17. Está entrando Johnny Douglas com a 5 e está indo embora o 17 Nonato, informando Clube Concórdia. Tá aí, portanto, as duas primeiras mexidas do Floresta, né? O tal do Nonato vai embora de maca, não é, André? Vai embora de maca o Nonato, ele foi substituído, está levando a mão, passando por aqui na minha frente, levando a mão. Quer uma carona no carro maca? Com certeza. Mas só que você não vai ser levado para o departamento médico, vai ser levado para a sua banheira. Ele leva a mão na altura do tornozelo direito, Maurício Camargo. Deve estar sentindo alguma coisa, mas não deve ser problema para o técnico Leston Júnior para a próxima partida. E olha o Floresta. Outra vez eles mancando aqui para o campo de ataque. Lá vai o Celeri. Chegou a zaga do Guarani, afasta a bola pela linha de lado. Arremesso para o Floresta, fazendo a cobrança. 14 minutos passados, é tempo do segundo tempo. 0-0 no placar do Brincão de Ouro da Princesa. Mais um arremesso para ser batido aqui no setor direito. Olha o Floresta. Lá tentando se mandar para cima do Guarani. Aliás, tentou se mandar tanto, né, que quis ganhar o espaço. O juizão falou, não, volta, é aqui atrás o arremesso. Vem pra batida. Toca a bola outra vez aqui no meio, mas encostou errado, encostou para a marcação do Guarani, que aparece, faz o corte, o Floresta esquece a bola, volta outra vez ali pro Isaac, ele protege, Renan Castro faz a batida aqui pro campo de ataque, brincou pelo alto de cabeça, mas não ficou com ela o Maranhão, ela fica outra vez com a equipe do Floresta, trabalha João Vitor, vai virar outra vez ali lado esquerdo, vai partir pro campo de ataque, vai dominando, gira a bola, outra vez na linha intermediária, ele deixou ali curtinha a bola, o Floresta vai trabalhando de pé em pé, corta o time do Guarani, a bola se perde pela linha lateral. Você ligado, Jornada Esportiva da Grigo. Ajuda Síndico, uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99288 9254. Outra vez o chute, olha o Floresta, tá começando a gostar do jogo, tem escanteio, André. Ai, que paulada do camisa 10, hein? Paulada do jogador Mateuzinho, chutou forte, Kaique França mandou para escanteio, é lado esquerdo, vem o Floresta para a cobrança. Vai chover aqui na área do Guarani, vai ser feito o levantamento, toda a rapaziada do Floresta também está no campo de ataque, só tem o Denison, goleirão, fazendo seu aquecimento aqui do outro lado, lá vem cobrança de escanteio, e os reservas do Floresta ficam ali, ó, bem pertinho do local da cobrança, partiu o levantamento, fechadinho na boca do gol, subiu a zaga do Guarani, tira, bola fica viva ainda dentro da grande área, mas foi puxada para a linha de fundo, agora é só tiro de meta. Apenas tiro de meta para o Guarani, continua 0-0, Brinco de Ouro, informando o Prado Corretora. E atenção, torcedor, de olho na bola, Grigo marca, você confere. 16 minutos passados, segundo tempo. Placar da Série C do Campeonato Brasileiro aqui no Brinco de Ouro da Princesa tem 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Floresta. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Aqui no campo de ataque, a bola volta para o time do Guarani. Donato levanta a cabeça, joga a bola pelo setor direito, ela volta. Outra vez aqui na linha intermediária. Vai fazer a soltura de bola outra vez aqui na retaguarda. A bola fica atravessada de novo para o Kaique França, que está jogando no segundo tempo. Vai sendo acionado o goleiro do Guarani, sai jogando pelo setor direito, lançou a bola outra vez na faixa central do gramado. O Floresta tenta dominar a bola ao lado esquerdo. Chega a zaga do Guarani, só na proteção para tirar outra vez aqui com ele. O Donato virou para o Maurício Antônio, lado esquerdo, tem pedido bola, Renan Castro. Bola para ele, tem espaço para descer, o Maranhão já abriu aqui na ponta, mas ele preferiu tocar no meio, outra vez tocou errado, rebate o Floresta, do jeito que dá, manda a bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga do Guarani, vai dominando outra vez aqui atrás, Maurício Antônio, o Donato pede na direita, e já o Guarani mexe, hein, oxigenando, já chamou 2 ali ao pé do ouvido, vem a bola outra vez aqui no campo intermediário, Maurício Antônio mata no peito, coloca no gramado, o Renan corre aqui lado esquerdo, tem espaço, ele prefere soltar a bola curtinha para Carlos Eduardo, tentou e a tabela rápida funcionou, olha o Guarani agora, Renan, lado esquerdo, lançou Cachoeira, tá pertinho da grande área, ganhou no zagueiro, é só rolar para trás, ganhou escanteio, rapaziada, pediu pênalti, André. Bateu na mão realmente, na minha frente aqui, mas o árbitro entendeu como bola na mão e não mão na bola, que ele não estava interferindo a trajetória da bola. Escanteio lado esquerdo, vem o Renan Castro para a cobrança. Sua visão do lance, Wagner Ferreira. O árbitro estava em cima do lance, entendeu que houve um desvio pela linha de fundo, apenas isso. Agora, o jogador estava caindo, não teve a intenção de colocar a mão na bola.
Aqui escanteio pro Bravo Bugre fazer a cobrança, levantamento alto no meio da grande área, na batida pro gol, explodiu na zaga do Floresta que tira de susto. A bola ficou ainda no bate, rebate, afasta o time do Floresta, tentou ligar o contra-golpe, chega Nayan por baixo, corta a bola pela linha de lado, vai mudar agora o time do Guarani, André Luiz. Vai mudar, vamos ver aí quem que ele vai mexer, o técnico Hélio Cizenando, tá indo embora o camisa número 11, o Guilherme Cachoeira para a entrada do 77, que é o jogador Guilherme Parede. E vamos ver qual é a segunda alteração. Está indo embora o camisa número 15, é o Carlos Eduardo, para a entrada do jogador. Não deu para ver a placa direito, vamos ver se vê aqui ele. Carlos Eduardo foi embora. Carlos Eduardo foi embora e o meia dúzia entrou. Isso mesmo, é o Emerson entrando, informando com Pistar Informática. Tá aí, portanto, duas alterações no Guarani para sua análise, Wagner Ferreira. Mas não deu para entender, né? Essas duas alterações, realmente ele tira um jogador como o Carlos Eduardo para colocar o Emerson. Significa o quê? Que ele segura o Emerson e solta o Renan Castro ali como se fosse um ponta. Pode ser. O Cachoeira pelo Parede fica mais ou menos 6 por meia dúzia, porque o Cachoeira teve muitas chances durante o jogo, não correspondeu, e o Parede sempre que entra costuma dar sorte. Então até aí até vai, mas essa do Carlos Eduardo com o Emerson, só vamos concordar se der certo, né, Maurício? Porque realmente não deu muito para entender com o Isaac passeando no meio do campo aí. Amarelo no ar, mais um, quinto do jogo, Buga, camisa 31 do Floresta amarelado, terceiro para jogadores do Floresta e 2 para jogadores do Guarani, informando Óticas Ferrari. A informação de André Luiz para você aqui no campo de ataque, lá vem o Renan Castro, olha ele aqui no corredor esquerdo, ligou, Emerson devolveu pro Renan, foi tocado na grande área de ombro. E o juiz disse que não foi nada, André Luiz. Houve choque, mas o juiz interpretou que não houve nada. E aí, Wagner Ferreira? Nada. No ombro, você descreveu em cima do lance, no ombro, nada mais. E a bola fica aqui disputada no campo de ataque da equipe do Floresta, mas o Guarani retoma outra vez com o Isaac. Isaac passa a bola outra vez aqui atravessada para o campo de retaguarda para começar tudo com o Maurício Antônio. Passamos de 20, já vamos cravando 21. É o segundo tempo de jogo aqui, 0-0, placar persiste no brinco. Vem o Bugrão para o campo de ataque outra vez com o Cauã Jesus. Da meia esquerda virou lá para o corredor direito. Chegou a zaga do Floresta, tentou tirar, mas fica ainda com o time do Guarani. Opa! Passaram o pé no Parede, André. Derrubaram a Parede, foi o camisa número 18, o Celeri, acabou derrubando a Parede na passagem, círculo central de meio campo, um pouco além da linha divisória de meio campo, na intermediária, vem para a cobrança o Guarani, que empata em 0-0 até aqui com o Floresta. Chance para o Guarani, falta distante, mas perigosa, olha lá, ó, Floresta vai mexer de novo, tem mais os jogadores convocados pelo Leston Júnior, e o Parede falou, deixa comigo. Ajeita o camisa 77 do Guarani, até porque agora não tem mais Carlos Eduardo em campo. Então lá vai Guilherme Parede. Ele prepara-se para cobrar de pé direito. Barreira tem 2 jogadores. A área está povoada. Parede na ensaiadinha, levantou na grande área. Olha o Donato aí. Tocou para fora. O árbitro está dando posição de impedimento. Ele deu escanteio. O bandeirinha estava marcando uma coisa, o árbitro outra. Aí o bandeirinha está com o instrumento levantado. Estou entendendo nada, seu André Luiz. O árbitro acabou marcando apenas lance favorável à equipe do... Ele confirmou o impedimento, né? Que ele tinha marcado escanteio. É verdade, ele tinha marcado escanteio e confirmou o impedimento. E vem mais alteração aí, é no Floresta. Vai embora o camisa número 15, o Eliandro para a entrada do 2. O camisa número 2 na equipe do Floresta é o Cedric. Vem aí Cedric no lugar de Leandro, informando o Clube Concórdia. Tá, e também tem mais uma. Olha aí, tá indo embora o camisa número 31, que é o Buga, para a entrada do 8. O 8, que é o jogador Danley, informando a Eletrolar. A Floresta tá mexendo aí. Ei, o juizão, a torcida tá pegando no pé do juizão Wagner Ferreira. O técnico do Floresta está mexendo as suas peças, né? E olha que o Floresta deu uma melhorada aí no segundo tempo. Já criou pelo menos uma chance ali que o Kaique teve que fazer uma defesa e mandar para escanteio.
Agora ele tira o lateral direito e coloca outro. Coloca esse Cedric aqui que estava no Londrina. É um bom jogador também. Um lateral pelo outro. Até aí nenhuma novidade. O Johnny entrou no lugar do Raimundo Nonato. Que o Buga saiu, entrou o Danley. Esse Danley, ele jogou, para você ter uma ideia, jogou no Palmeiras. Base do Palmeiras, está aí jogando aí no Floresta. E o outro, quem entrou foi o... Outro que entrou foi o Mateuzinho. O Mateuzinho é um jogador atacante, estava no Mirassol, com a camisa 10, o tal de Garratti também, não disse a que veio. Então, os três do meio campo, o Floresta trocou. Sangue novo, Guarani que se cuide, porque eu acho que mexeu mal o Hélio Cizenando. E aqui, vinha pro campo de ataque, o Guarani cobrou uma falta, o juizão falou, não autorizei, volta lá. Vai pra cobrança o time do Guarani. Tem pressa. Maurício, aquela impressão que eu tinha de que o Emerson seria o fixo lateral, ao contrário, hein? Ele mantém o Renan e solta o Emerson como se fosse um ponta esquerda. É verdade, são as alternativas do Cizenando. Outra vez o Guarani se manda para o campo de ataque, bem na frente do treinador. Trabalha ali outra vez o jogador que é o Inayan, deixou na meia para o William Farias, devolveu para o Inayan, achou o Parede tirou o adversário da frente, levantou um alto no meio da grande área, subiu a zaga do Floresta, tira outra vez, mas a bola volta para Maurício Antônio, domina para a equipe do Guarani, rola lá do esquerdo, aqui para o campo de ataque, vem outra vez o Emerson, ganhou no primeiro, mas no segundo lance perdeu. A bola saiu pela linha de lado. E aí, o juizão tá falando, Emerson, você foi o último a tocar na bola, seu Emerson. E a torcida, se pudesse pegar o juizão, ele não ia sentir muitos prazeres não, viu, André Luiz? Bota prazeres nisso, Maurício Camargo. Apenas lateral para a equipe do Floresta, vem para a cobrança o Afonso, que está amarelado. Continua 0-0 no Brinco, informando para a corretora. E atenção, torcedor, de olho na bola, Web Rádio Gringo marca, você confere o tempo do jogo. 25 passados o segundo tempo. Placar da Rádio Gringo. Aqui a Gringo marca, você confere por enquanto 0 Guarani, 0 também para a equipe do Floresta. Futebol é arte, futebol é aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Sempre com você, Guarani, vem outra vez para o campo de ataque. Olha a bola rolada aqui no meio, trava o Floresta. Depois o jogador do Guarani cometeu uma falta, né? Para não perder tempo daquela travada. E aí todo mundo fica, todo mundo enrola. O pessoal também não está querendo muita coisa com a bola não, hein, Wagner Ferreira? O Guarani está ficando impaciente, né, com esse placar 0-0. Estamos aí com 25 para 26 do segundo tempo. E o Floresta na dele, né? Se defenderam muito bem, um bom goleiro, um bom zagueiro ali, o tal de João Vitor. O técnico já colocou sangue novo no meio campo. Então pode ser que numa escapada aí o Floresta consiga complicar para o Guarani. Eu continuo dizendo, né, que as mexidas do Hélio até agora, né, é como se fosse buzina em avião, né? Ou então pijama em lua de mel, não serve para nada. Este é Wagner Ferreira mostrando o jogo para você. O Guarani tentava vir para o campo de ataque, falta. Bateram no Parede de novo. Estão querendo derrubar o Parede de todo jeito, André. Estão querendo derrubar o Parede. Falta pelo lado direito, favorece a equipe do Guarani. Vamos ver quem vem para a cobrança. Falta lado direito, o Bugre desce, continua 0-0 Brinco, informando Óticas Ferrari. Você ligado, nós estamos ligados em você. 26 é tempo do segundo tempo de jogo, já 27 falta para o Guarani fazer a cobrança. Lá vai o bate tudo, lá vai o Parede. Na direita tem um jogador apenas na barreira da equipe do Floresta. Está autorizada a cobrança, partiu à esquerda do seu rádio, levantou alto na grande área, subiu a zaga do Floresta, tira de lá, afasta, a bola vem para contra-golpe, lá vai o Floresta na velocidade, 3 contra 2. Lá vai Floresta, lançamento na grande área, pode bater cruzada, mas perdeu o ângulo, Zaga chega, ele levantou no segundo pau, olha o Parede, fez o paredão, mandou para escanteio, André. E no cruzamento que veio pelo setor direito no segundo pau, o Guilherme Parede foi o último a tocar na bola, escanteio lado esquerdo, Floresta aperta, segue 0-0 Brinco de Ouro. Mais um escanteio para o Floresta fazer a cobrança, vai chuveirar outra vez aqui na área do Guarani, mas olha a pressa.
Não tem pressa nenhuma o jogador do Floresta. Sai de um lado, vai para o outro. O juizão fala: corre, cidadão, corre, cidadão. Escanteio para a equipe do Floresta, fazendo a cobrança. Batemos 28, é tempo do segundo tempo, ligados na rádio web, na web Rádio Grigo. Você confere a emoção do futebol. Lá vai o Floresta, está autorizada a cobrança. Vai levantar aqui para o meio da grande área. Vai chuveirar outra vez por aqui. Toma a distância o Cedric. Partiu para a bola, levantou fechadinho na boca do gol. Subiu a zaga do Guarani, afasta. Disputa aqui no meio campo. Olha o Floresta. Devolução lá na esquerda. Cedric domina de novo. Rola a bola errada aqui no meio. Quase pegou o jogador no contrapé. Mas olha a atravessada pro Mateuzinho. Dominou de fora da grande área. Levantou no meio. Quarta luz feito. O jogador do Floresta. Ele viu a bola passando na frente dele. Ele não teve tempo nem de esticar a perna, André Luiz. Ah, que bola, hein? Que bola enfiada pelo Mateuzinho. O jogador, o atacante do Floresta, não conseguiu chegar nela. Quase. Continua 0-0, Brinco de Ouro, informando ajuda síndico. Aqui domina a bola outra vez o Marco Bugre. Calma, Jesus domina, rola para Maurício Antônio. Ele levanta a cabeça, já o Cizenano vai mexer de novo no Guarani. A bola passa de um lado para outro. Maurício Antônio solta aqui para Emerson, corredor esquerdo do gramado. Ele vem para, domina, devolve lá para o Rafael Donato. Levanta a cabeça, faz o lançamento. Domina Iraian outra vez ali, ponta direita. Vai partir levantamento para dentro da grande área. O Parede correu, ele joga para o William Farias. O William Farias gira, rodopia, devolve para Maurício Antônio. Tá na meia esquerda, rolou aqui para o Emerson, tá na ponta. Ele dominou, não tem espaço, Floresta fecha, ele joga outra vez pro Emerson, vai o melhor pro Maurício Antônio, já saiu rolando aqui outra vez a bola, agora o Renan Castro apareceu por aqui do lado esquerdo, dominou, o Emerson tá aberto na ponta, corta a luz feito pelo Cauã Jesus, Emerson dominou, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, mas tá correndo pro lado errado, a bola volta, outra vez para o William Farias, passa o pé em cima da bola, rola meia esquerda, Cauã Jesus domina, tá na ponta, Renan Castro, pra cruzar de pé esquerdo no meio da grande área, de novo, a zaga do Floresta tira, voltou pro Cauã Jesus. O que ele fez aí, André Luiz? Nada. Falta de ataque. Que coisa! Sem retorno, Maurício. E agora o Guarani vai fazer cobrança de escanteio. Ali pelo setor esquerdo, já o André Luiz vai resolver ali o probleminha dele. E agora o juizão dá um amarelo para o Demisson, goleirão da equipe do Floresta, tá fazendo cera. Juizão quer bola rolando aqui no Brinco. Reposição de bola para a equipe do Floresta fazer a cobrança. Na próxima parada muda o Guarani. Demisson mandou a bola rapidinho aqui para o campo de ataque. Subiu a zaga, tira outra vez, vem ela aqui pelo setor direito. Ela volta no campo de defesa para a equipe do Guarani. Vai trabalhando outra vez o Rafael Donato. O xerifão da zaga do Guarani virou aqui pelo corredor direito. Guarani tenta vir aqui rapidamente para o campo de ataque. A bola fica outra vez aqui na linha intermediária. Tentativa de lançamento rápido para a corrida do Emerson, ó, no meio dos zagueiros, a bola passou, ele corre atrás dela, mas antes na cobertura, chega Cedric, tira a bola outra vez, ela fica disputada aqui na metade do campo, tentou escapar no corredor, não deu certo. Com retorno, Maurício. Volta o time do Floresta para o campo de ataque, tentou abertura, outra vez chega a zaga do Bugre, o William Farias tirou, jogou aqui no meio, tabela feita rapidamente, Calvão Jesus para Emerson, pode tocar aqui no lado esquerdo, mas não, perde tempo Emerson, e a bola volta, outra vez com o Donato, vai girar ali pelo corredor direito, vai para o campo de ataque, vai se mandando, mais uma vez a equipe do Guarani, outra vez trabalhando com o pé, o Isaac deixa a bola curtinha, outra vez para o Donato para Maurício Antônio, vai fazer o lançamento à frente, ele para, girou no corredor esquerdo, aqui outra vez para o Renan Castro, devolve a bola no meio, rolou para o Maurício Antônio, lançou na grande área, mergulha para fazer o corte João Vitor, ele tira a bola aqui para o campo de ataque, ninguém apareceu, só o Maurício Antônio e o Donato, que está do lado dele, pediu, recebeu, faz a finta à distância em cima do atacante do Floresta, devolveu para Maurício Antônio, aqui na esquerda outra vez o Castro, jogou a bola na punta, era para o Emerson, mas para, na cobertura, o Cedric tira, girou a bola rapidinho para o Mateuzinho, olha a tabela do Floresta, vem para o campo de ataque, para, 2 para cima do Mateuzinho, já tirou o primeiro, tira o segundo, triangulou rapidamente, joga a bola outra vez aqui no setor direito, Cedric passa, levanta o pé, jogou para o Afonso vira a jogada, outra vez ali na sua linha intermediária, e atenção torcedor, a informação no ar com você, André Luiz. Não, o Guarani prepara 2 atacantes agora, né? O Kevin e o outro menino que vai entrar já confirmo para você aí. Kevin e Herbert. Isso, Herbert e Kelvin, né? Agora sim. Na minha opinião, tiraria o Isaac e tiraria o Maranhão. Vamos ver.
Até porque os dois muito pouco fizeram. Olha outra bola do Guarani. No vazio aqui, o Maranhão estava longe, a bola rola, volta, recuada pro goleiro Davidson. Trabalha a bola outra vez aqui na sua linha intermediária, vida pelo setor direito. O Floresta vem, olha outra vez o Cedric. Ele domina a bola, joga no meio. Lá vem o camisa 8, vai agitar o lançamento para o campo de ataque. O Danley virou lado esquerdo para João Vitor. João Vitor tem lá no corredor aberto o Valdo. Ele domina, vai fazer lançamento rapidinho aqui para o campo de ataque. Para a corrida do Celeri, que estava celebremente impedido. Agora muda o Bugre. Tá indo embora o camisa número 19, aliás, o 21 para a entrada do 19, o 21 é o Isaac, tá entrando o 19 na equipe do Guarani, que é o Kevin, e tá saindo o camisa número 99, Maranhão, para a entrada do Ebert, 27, informando o Compistar Informática. Tá aí, portanto, tá mudando o Guarani de acordo com a sua orientação, professor Wagner Ferreira. Demorou até demais o Hélio Cicerano para fazer esse tipo de alteração, né? O Maranhão, uma figura decorativa, o Isaac, um elemento sobrando ali no meio sem função nenhuma. Um time retrancado como o Floresta, não havia necessidade do Isaac, que é um quarto homem de meio campo. Então, correto agora o Hélio Cicerano de fazer essas alterações. Wagner Ferreira falou, a bola trabalhada outra vez aqui no campo de ataque, já vai mexer outra vez o Hélio, a bola trabalhada outra vez aqui na faixa central do gramado, abertura feita outra vez pelo William Farias, viu na ponta, o Renan Castro devolveu pro Farias, Farias pro Donato, volta a bola aqui na faixa central do gramado, a torcida vai apupando o time do Guarani, que joga a bola outra vez ali pelo setor direito, e ela volta, ela bate e volta, bate e volta, bate e volta, lá vem outra vez, o William Farias dominou, virou lado esquerdo para Renan Castro, dali pode fazer um lançamento à frente, o Emerson agora correu na ponta, Emerson, a bola está virada outra vez ali pelo Donato, vem pelo setor direito, pode fazer o lançamento, a bola está aberta ali pelo Minayan, deixou a bola para Herbert, primeiro toque dele na bola, vem, sai da ponta, vai para o meio, lançou no meio, lançou para Calman Jesus, deixa a bola outra vez aqui no campo de retaguarda para Maurício Antônio, virada aqui no corredor direito, parte o Guarani para o campo de ataque, lançou em cima da defesa, outra vez corta o Floresta, que tentou partir aqui no campo de ataque, mas a bola foi recuada pelo Maurício Antônio lá atrás, para o goleiro da equipe do Guarani. Vai botar mais um atacante, hein, Maurício? Mas só um detalhe, se ele fez duas, por que ele já não parou e não fez as três? 2 minutos para colocar outra. Ai, Jesus, esses treinadores. Muda o Guarani, André. Tá indo embora o 66, Cauã Jesus para a entrada do Luca. Luca, camisa 9, tá no jogo, Cauã Jesus foi embora, informando a ajuda síndico. Tudo bem que a gente já sabe disso, né, Wagner Ferreira? Mas não custa dizer que fase do Luca conseguir ser reserva nesse time. Tá em, não vou dizer fim de carreira, né? Mas parou de brilhar. À medida que eu vi o Luca jogar na Ponte, e do jeito que tá jogando agora aqui, tá me estranhando demais. Agora, essa alteração feita no Guarani, vejam só. O Guarani fica com 4 atacantes, quero ver quem é que vai levar essa bola para esses 4 atacantes finalizarem. E o problema realmente é esse, fazer a bola chegar lá na frente. Parabéns, e chegar com qualidade, né? Chegar com qualidade. O Floresta tá na dele. Wagner Ferreira falou, o Guarani ataca outra vez, lá pegou parede, vai arriscar no meio da rua. Parede para recuar assim pro goleiro, não precisava nem ter entrado, hein, André Luiz? É verdade, chutou muito fraco de perna esquerda, canto baixo direito, fez a defesa o Deimison e vai repor, continua 0-0 Guarani Floresta, informando a Eletrolar. E atenção, torcedor, Jornal Bola Web Rádio Gringo marca para você conferir. Futebol é rádio. Você e o tempo do jogo. 36 e meio passado, segundo tempo. Placar do Campeonato Brasileiro da Série C aqui no Brincão é rodada 13, 0 Guarani, 0 também para a equipe do Floresta. Quem tá ligado aqui? Rádio Gringo. O som do futebol. Bola trabalhada. Rádio Gringo. Vai levando para o campo de ataque. Na direita o Inayan é quem domina para a frente do zagueiro. Domina, joga outra vez para o William Farias. Devolve para o Donato. Tá jogando de meia direita. Vai virar aqui para o Renan Castro. Lado esquerdo. Corre. Correu atrás da bola. Ficou com ela. O Emerson saiu para o lado. Ele levantou no meio da grande área. Chegou a zaga, mas o árbitro marcou outra falta de ataque, André Luiz. E foi do camisa número 19 do Guarani. O jogador, camisa número 19, o Kevin, que acabou de entrar, acabou cometendo a falta no zagueiro da equipe do Floresta, que está ao solo. Vamos ver aí, ele vai se levantar, pede para o árbitro calma, o árbitro não quer calma.
E chega por ali também o camisa número 14, o Valdo. É o camisa número 13, o jogador Afonso, que vai se levantando agora aos poucos, Maurício. Você ligado, Web Rádio Gringo, é o som do futebol. Venha nos visitar na rua Thanos Fares 151, no distrito de Souzas. Senhorzinhos Bar, diversão, boa comida e ótimas companhias esperam por você. Venha se divertir com a gente. Reposição de bola do goleirão Davidson, mandou Floresta outra vez ali pro campo de ataque, não achou pelo alto, a bola acabou passando na cara do Celery, mas a bola fica outra vez aqui atrás no campo de Cataguara para o Guarani com o Maurício Antônio, já virou pela direita, lá vai Nayan, se manda com o Bugre pro campo de ataque, tem que botar velocidade para fazer o lançamento outra vez ali pela ponta, a bola tá aberta, tentou Herbert, ele passa pelo zagueiro, mas o zagueiro tira a bola dele, o time do Floresta acabou tentando vir pro campo de ataque, outra falta marcada aí, senhor Feliz. Já, o André Luiz traz o detalhe, até porque está saindo renda e público aqui no Brinco, o André está anotando ali atenciosamente, a bola volta aqui para a cobrança do Floresta, que não tem absolutamente nenhuma pressa, lá vai João Vitor, fez o lançamento lá para o campo de ataque, subiu a zaga, tira, a bola volta para o time do Guarani, mas o Floresta rebate, bola para o Mato, renda! Que jogo de campeonato, a renda é notícia. Público pagante, 3.372, essa eu quase acertei, hein? Para uma renda de R$ 58.270, público total, aliás, 3.372, para uma renda de R$ 58.270, até aqui Guarani 0, Floresta também 0. Tá aí, portanto, a informação do André Luiz, lá vem Guarani outra vez da direita, Irayan tentou fazer cruzamento, carimba a zaga do Floresta, que afasta, manda de bico a bola pela linha de lado, arremesso pro Guarani fazer a cobrança, você ligado, Web Rádio Gringo, sempre ligado em você. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações, não brinque com a sua visão, faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari, agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Aqui domina a bola outra vez o time do Guarani, trabalha aqui na faixa central do gramado, vai virar outra vez aqui para o lançamento do Maurício Antônio para o Donato, a abertura feita em Nayan, corredor direito, campo de ataque, fez o lançamento na ponta, tenta se desmarcar outra vez ali o Herbert, ele passa o pé em cima da bola, foge dos zagueiros, joga a bola para o William Farias, tem Renan Castro aberto, pedindo bola aqui no setor esquerdo, mas ele rola para o Maurício Antônio, agora o Renan já está marcado, Maurício Antônio teve que virar pelo setor direito, jogou outra vez ali para o Donato, virou na ponta, é por ali que veio o Guarani, faz a ultrapassagem quando estamos cravando 40 segundo tempo, 0-0 aqui, lá vem Guarani, outra vez na persistência, lá vai o Donato, virou aqui do lado esquerdo, ele viu o Renan, tocou na meia, tocou ali o time do Guarani, outra vez recolhe, como o Luca, deixou para quem vinha de trás, Maurício Antônio, viu o Luca correndo, quase que a bola passa, mas chegou antes o Cedric, corta para a equipe do Fortaleza, lançou para o Mateuzinho, fez a finta em cima do primeiro, do segundo, escapou do Emerson numa facilidade danada, nem parece que o Emerson entrou agora, lá vem outra vez o Floresta, caminha aqui pelo setor esquerdo, vai dominando o Mateuzinho, tentou levar para a linha de fundo, tentou a tabela, Cedric que está por ali, Mateuzinho escapou do marcador, escapou do primeiro, não escapa do segundo, tive impressão de falta em cima do William Farias, mas a zaga do Guarani leva melhor, sai jogando aqui atrás do campo de defesa, vai jogando de um para outro, olha o Donato onde estourou essa bola para frente, mas o Guarani consegue escapar aqui na metade do campo, Floresta vem, corta, mas o contra-golpe é do Guarani, porque o juizão pegou falta em cima do Danley, André Luiz. Pegou falta em cima do Derlei, falta favorecendo a equipe do Floresta. Vamos ver aí o frontal, a meta do goleiro Kaique França. O jogador ainda está caído no gramado, Maurício. Vamos aguardar, falta frontal a meta do goleiro do Bugre. Falta perigosa, é o Floresta, chegando ali no campo de ataque. Olha, o Leston chamou 2 jogadores ali para conversar ao pé do ouvido, bem na lateral do gramado. Juizão contou os passos regulamentares para o posicionamento da barreira. 41,5 é tempo Afonso e Valdo. Tempo. E olha, ali a conversa durou, hein? Vai ter troca-troca daqui a pouco no Floresta. E vem mais um aí. Olha, agora ele chamou o João Vitor para conversar. Falou, João Vitor, resolve lá na frente. Atrás você está resolvendo tudo. Agora resolve lá na frente. Vai dentro da área e cabeceia para o gol. Agora vai ser feita a cobrança de falta. E o juizão agora permite a alteração, André Luiz. Está indo embora o 29 que é o Kaique. E está entrando camisa número meia dúzia. O meia dúzia que é o Diego Matos está no jogo, o Kaique foi embora, informando o Conquistar Informado. Última alteração. Outro, viu, Maurício? Sim.
tá aí, portanto, alteração de laterais apenas da equipe do Floresta. O detalhe do Wagner Ferreira, cobrança de falta, é distante, mas é perigosa. Agora 42,5 tempo do segundo tempo para você, ligadinho aqui com a gente na Web Rádio Grigo. Cobrança de falta, lá vai Guarani, outra vez pro campo de ataque, ele vai fazer a cobrança, vai jogar lá do meio da rua, tem espaço ali o Kaique França, hein? A barreira tá protegendo uns dos cantos, mas ele tem uma visão privilegiada do lance. Parte o pancadão do meio da rua em cima da barreira, a bola volta, outra vez aqui pro João Vitor, ele ficou plantado, nem foi lá para dentro da grande área, virou a jogada pelo lado esquerdo, bumba meu boi, agora a zaga do Guarani, rifa a bola pelo alto e Nayan mandou o arremesso manual, mais um pro Floresta fazer a cobrança. E atenção, você ligado, a Web Rádio Grigo marca 43, segundo tempo. Placar da Série C do Campeonato Brasileiro aqui no Brinco. Ninguém achou o caminho do gol. 0 pro Guarani, 0 também pro Floresta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Com você no futebol, olha o Floresta, tenta prender a bola lá no campo de ataque, mas virou, levantou na grande área, Kaique França, meteu mãozão na bola porque ela veio com perigo danado, André Luiz. E que paulada, hein? Se bobeasse, entrava. Que paulada de mão esquerda, tirou o Kaique França, lateral para a equipe do Floresta, que aperta, finalzinho de jogo, Brinco 0-0. Cobrança feita, lá vai o Floresta, aperta a jogada pelo setor direito, tenta levar ali pertinho da linha de fundo, para, domina, escapou o jogador do Guarani com categoria, tira a bola que vem outra vez reboteada na linha intermediária. Opa, o jogador do Floresta montou do jogador do Guarani, André Luiz. É quase linha divisória de meio campo, falta favorecendo o Guarani, falta em cima do Luca, já cobrada. Joga a bola outra vez o time do Guarani, olha o Donato, virou o corredor direito, tem espaço para caminhar, tá dando um tempinho ali o time do Floresta, outra vez Inaguinha escapa para o campo de ataque, mas tem que devolver para o Nonato, trabalha aqui na metade do campo, passamos de 44, vamos ver quantos minutos teremos no acréscimo, a bola volta, outra vez para o Renan Castro, aí ele vem de jogar para frente, joga aqui com o Maurício Antônio, que vira para o Donato, e vai abrindo o corredor direito, outra vez para o Inayan, dominou, correu o Herbert, mas ele levantou alto no meio da grande área, tentou o Lucas, chega o João Vitor, o xerifão tomou a frente e falou, aqui tu não corre não, viu, Luca? O Luca testou forte pela linha de fundo, tiro de meta para Demisson cobrar, finalzinho de jogo, Brinco de Ouro, continua 0-0 informando Clube Concórdia. Wagner Ferreira, e assim o jogo vai se arrastando. O Guarani não teve outro resultado senão esse empate, se persistir esse empate, né? Porque o Floresta com as mexidas cresceu no jogo no segundo tempo, criou algumas chances, Kaique mais agora 5. fez uma defesa, 5 minutos, o Guarani quebra o olho, não consegue fazer, pode até tomar, em função das alterações feitas do Floresta, melhorou o time de Fortaleza. Este é o Wagner Ferreira, aqui para o campo de ataque, lá vem outra vez o time do Guarani, bola aberta, para Inayan, tentou levantar na grande área, a zaga do Floresta bobeou, Guarani domina ainda, pode chutar no meio da rua, não dá, mas a bola volta para Renan Castro, lado esquerdo, levantou lá para o meio da grande área, subiu, outra vez a zaga do Floresta, João Vitor tira, a bola volta para o time do Guarani com o Maurício Antônio aqui na metade do campo, virou outra vez na direita para Inayan, ele pode trazer a bola para o campo de ataque, mas prefere alçar na grande área, subiu ali para o toque de cabeça, bateu na zaga, cadê a bola? O Floresta outra vez afasta ela. Aí, André. O Floresta de novo afastando, lateral para o Guarani, aliás, lateral para o Floresta. A equipe do Floresta. Vem, ninguém vai lá na bola, agora chega por ali o camisa número 2 da equipe do Floresta, que é o jogador Cedric na bola, Cedric já fez a cobrança. Você ligado, Web Rádio Grigo, com você no Campeonato Brasileiro. Praticidade na cozinha? Então escolha Campialho. Alhos descascados com qualidade, sabor e a praticidade que facilitam o seu dia a dia. Entre em contato agora pelo telefone 19 999 12 60 97. Aqui, mais uma vez, o Guarani tentou o parede, explodiu a bola na parede do jogador do Floresta, mas depois ela saiu pela linha de lado, arremesso pro Floresta que não tem pressa nenhuma. 46:40, tempo do segundo tempo para você na Grigo, a bola lançada outra vez ali para o campo de ataque, jogador do Floresta caiu, não houve falta, Guarani tenta vir para o campo de ataque, o Floresta atira, e o jogador de branco tá rolando no gramado, Guarani não quer nem saber, vem para o campo de ataque, Miriam Farias virou na ponta, lá vai Inayan, levantou alto na grande área, passa por todo mundo, vem aqui do outro lado, falta de ataque, André Luiz. Falta de ataque do Guarani, lance defensivo, a equipe do Floresta, o tempo vai passando, os minutos do acréscimo também,
Continua 0 a 0, Brinco de Ouro informando com Pistar Informática. Aqui, cobrança para a equipe do Floresta Esporte Clube fazer a cobrança. Lá vai o goleiro Demisson para mandar lá para o campo de ataque. 47, meio tempo tá passando. Tá diminuindo o tempo para o Guarani marcar um golzinho aqui no Brinco. A batida, a reposição de bola pela equipe do Floresta, lançou no campo de ataque. Passou pelo Donato, mas o árbitro também estava sinalizando. O Bandeirinha sinalizou para o árbitro pro Bandeirinha tá valendo. Lá vem Guarani. Outra vez trabalha a bola no campo de defesa. Faz o lançamento aqui no meio, olha o Herbert, fez o corta-luz pro Parede, escapou pro campo de ataque, falta nele, vem cartão aí, André. Cartão para a camisa número 4, o João Vitor, falta no Parede, lance favorável ao Guarani, um pouco além da linha divisória de meio campo, lance frontal à meta do goleiro Demisson, vem para a cobrança o próprio Guilherme Parede na bola. Farei uma solicitação para a CBF, André Luiz, para no próximo jogo providenciar um colete laranja. Assim você vai ficar, digamos que num degradê. O que você acha? Eu vou ficar todo degradado. É falta para o Guarani fazer a cobrança. 48,5. Só tem 1,5 pela frente. E agora, Guarani? Cobrança do Parede. É o Guilherme preparado para fazer a cobrança. Pé direito. Só tem um homem na barreira. Todos estão se engalfinhando. Entrada na grande área. Parede levantou no meio. Subiu. João Vitor mais alto que todo mundo. Tira de lá. Olha o Floresta para puxar contra-golpe com o Mateuzinho. Fez lançamento. Vai correndo. Dominou no campo ofensivo. Deixadinha. Vai bater cruzado. O Kaique França! Salvo o Guarani em 2 tempos, André Luiz. É no contra-ataque rápido da equipe do Floresta. O jogador, camisa número 21 da equipe do Floresta, o jogador acabou chutando e o Kaique França fez um verdadeiro milagre. São Kaique França salva o Guarani de perder este jogo neste finalzinho no Brinco de Ouro. 49-10, outra vez para o campo de ataque, talvez a derradeira chance é agora. Partiu o Guarani, lá vem o Herbert, saiu de um lado, veio para o outro, carrega a bola, jogou no William. O William Farias virou para o Donato, outra vez direita, lá vai Nayan, levanta Nayan, levantou a bola alta aqui para o meio da grande área, segura o pau, Emerson vai de cabeça, tocou para o meio. Eu só acredito porque eu vi, André Luiz. Que coisa o Herbert, hein? Foi pegado de sem pulo, mandou lá na lua a bola, quase bateu no refletor. Ele bateu sem pulo, sem categoria, sem nada de bom. Fim de papo, fim de jogo no Brinco. Ninguém ganhou, ninguém perdeu, não teve gol. O que tem para todo lado aqui são vaias, André Luiz. Eu confirmo a você o placar final de jogo, estádio Brinco de Ouro da Princesa, a 13ª rodada da Série C, Guarani 0, Floresta também 0, jogadores do Guarani passando, vamos ver se a gente pega a palavra do Luca chega por aqui. Você pode falar desse empate, vocês tentaram de tudo, mas... A gente entrou um pouco moroso, primeiro tempo... muito abaixo. Segundo tempo tivemos volume, mas muita bola na área, acho que prevaleceu um pouco o jogo deles. A gente sabia que seria difícil, né? Pela forma da equipe deles jogarem, mas a gente tem que continuar firme aí, que nós temos sequência difícil. A forte marcação da equipe do Floresta dificultou bastante o ataque do Guarani? Sem dúvida, nós não criamos alternativas para sair desse tipo de jogo. Como eu te falei, cara, agora se a gente ficar procurando um culpado, fica mais difícil, né? A gente somou o ponto, óbvio, tinha que ganhar, mas, como eu te falei, não criamos alternativas para vencer o jogo. Esse Luca, legal, Luca, Maurício Antônio falando por aqui. O time batalhou, a gente reagiu muito rápido no contra-ataque, no final a gente, acho que a perna pesou um pouquinho de tanto ficar em cima do adversário. Mas esse jogo foi 95% do Guarani, faltou o detalhe do gol e a gente tem que melhorar, eu acho que um pouco mais a calma ali para fazer o gol, ali um pouco de tranquilidade para empurrar a bola para a rede e para o próximo jogo a gente sair com a vitória. Obrigado. Os times estão jogando contra o Guarani aqui fechadinhos e o quanto que atrapalha isso e até estão descobrindo como joga o Guarani, fica um pouco mais difícil, né? Com certeza, é muito mais difícil construir do que destruir, né? E a gente procurou a posse, né? Procurou mudar de lado rapidamente com a bola.
agredir o adversário, matar a jogada quando precisava do contra-ataque. Infelizmente faltou o detalhe do gol, mas acredito que o Guarani buscou muita vitória e a gente vai dar a volta por cima no próximo jogo. Maurício, agora o próximo jogo contra o Paysandu na Curuzu. O que precisa mudar taticamente a equipe do Guarani para chegar na Curuzu e ter um bom resultado diante do Paysandu? A gente tem que achar o equilíbrio de novo, de fazer gols e defender bem, não sofrer. A receita é essa, fazer gols e não sofrer. Então, vamos buscar isso para o próximo jogo e, se Deus quiser, a gente sai com a vitória. Agradecendo ao Maurício Antônio, zagueiro do Guarani. Por aqui, mais um jogador do Guarani falando é o Emerson. Nosso jogo por dentro, fizeram uma linha de 5 ali atrás, 5, 4 e deixou o centroavante sozinho ali. Se fecharam demais, a gente tentou de todas as formas, né? A gente tentou alçar a bola na área, a gente tentou por dentro, mas estavam muito fechados. Enfim, a gente não teve uma bela noite de conseguir ter êxito, né? No último terço ali. Mas é trabalhar, não tem nada perdido, né? A gente, no meu ver, a gente tentou de todas as formas, infelizmente não conseguiu, mas seguir de cabeça erguida que tem muito campeonato ainda pela frente. Você ficou um tempo fora com a torção no tornozelo, hoje você já se encontra 100% recuperado? Cara, eu estou bem melhor, eu estou treinando e tratando ainda, né? Mas eu estou me sentindo bem melhor, estou tentando de todas as formas tá dentro de campo, tá aqui, seja dentro de campo ou no banco aqui, dando total apoio para o grupo, né? Emerson, aos poucos os adversários que o Guarani tem aqui no Brinco estão aprendendo a lidar com a forma que o Guarani joga e tentar bloquear. O que o Guarani precisa fazer daqui para frente? Mudança tática, ser mais intensivo? O que vocês jogadores pensam sobre isso? Acredito que a gente tem que ter êxito, né? No último terço ali, a gente vem tentando, a gente vem criando, só que no último terço a gente não está conseguindo ter êxito, né? Em futebol é isso, tem que botar a bola na rede. Se a gente não coloca, vai ter cobrança, é normal, né? A gente está aqui para isso. Mas a gente está trabalhando muito forte para nesse último terço ter êxito, né? Fazer os gols. Tá aí, agradecendo ao Emerson, jogador do Guarani, agradecendo a assessoria de imprensa do Guarani. O último jogador aqui é o Luca, que nós já conversamos com ele. Eu volto o comando a você, Maurício Camargo. André Luiz, esgotando o assunto aqui no tapete verde do Brincão de Ouro da Princesa, depois desse empate do Guarani, que vinha de derrota e um empate fora de casa, né? Fez um ponto fora. Eu entendo, Wagner, não sei se você concorda, que perdeu 2 aqui, só empatando com a equipe do Floresta, e como disse o André ali com os jogadores, agora a coisa é mais embaixo, né? Porque a gente sabe que o Papão, lá em Belém do Pará, é perigoso. Quando o árbitro apontou o fim de jogo, você disse o seguinte: 0-0, ninguém ganhou, ninguém perdeu. Agora, se você for, né, na análise fria dos fatos, o Guarani perdeu 2 pontos dentro de casa e o Floresta veio e ganhou 1 ponto. Então, realmente, o Floresta sai com aquele propósito com o qual ele veio para Campinas com sucesso. Não deixou o Guarani jogar. O Guarani tentou de todas as formas. O técnico mexeu, nós vamos até comentar sobre as mexidas do Hélio Cizenando, mas mexidas que não deram resultado, porque ele mexeu totalmente no ataque, sendo que quem deveria alimentar o ataque não estava bem no jogo, que era o meio-campo. Demorou para tirar o Isaac. E quando colocou o Emerson, já dizia no momento da alteração, mas não entendi essa do ficar com 2 laterais esquerdos. O Emerson não tem cacuete de ser um jogador de beirada ali para ser uma espécie de um ponto esquerdo, como o Cachoeira vinha fazendo. Então, um dos equívocos, no meu modo de entender, né, o Hélio pode ter tido a melhor das intenções, mas realmente as alterações não funcionaram. O time não rendeu. À medida que ele foi mexendo no time, as chances foram desaparecendo. Ele não teve. Que chance teve o Maranhão, que chance teve o Cachoeira, que chance teve o Kevin, que chance teve o Parede, que chance teve o Herbert, ninguém. Porque o meio-campo não funcionou. Então, quando o meio-campo não funciona, o ataque fica divorciado lá na frente. Então, de parabéns o time do Floresta. Veio com esse propósito, conseguiu levar o jogo até o final, não tomando gols, quase que faz, no finalzinho aqui, uma defesa milagrosa do Kaique França. Caso aí seria um desastre total, né? Ao invés do empate, o Guarani sairia derrotado do jogo dentro de casa. Como o Maurício já disse, são 3 partidas sem vitória, derrota para o Confiança, empate em Florianópolis contra o Figueirense e hoje um empate dentro de casa com o Floresta. É uma situação que o torcedor, evidentemente, que não aceita, né? Jogando dentro de casa quer a vitória.
Mas a situação de líder pouco importa no momento, né? O Guarani está líder no momento, mas é praticamente classificado. Vai jogar agora duas partidas difíceis, né? Tem o Paysandu fora e tem a Inter de Limeira em casa, a Inter que também está no páreo. Então, o Guarani precisa melhorar alguns aspectos. Acho que hoje o mineiro lá, o João Paulo, fez muita falta na condução de bola. O Carlos Eduardo não reeditou as últimas partidas que ele fez. Então, o Guarani vai pagando por esses probleminhas aí. Não teve o time titular, a zaga titular, embora não tenha tomado o gol, mas pouco realizou em termos de ataque. Os jogadores disseram aí ao final ao André Luiz, cansamos de colocar a bola na área, a bola de lá para cá, jogando do lateral para o quarto zagueiro para o back para o outro lateral. Aí volta e faz o mesmo tiro inverso. Quer dizer, sem produtividade nenhuma, não tem uma infiltração para colocar um jogador para fazer assim uma ameaça para o goleiro. Aliás, o goleiro Demerson foi um dos principais destaques, principalmente no primeiro tempo. No segundo, o Guarani pouco chutou, pouca chance teve. Eu não consegui anotar aqui nenhuma finalização, ou para fora, ou com perigo, ou que tivesse batido na trave, uma defesa milagrosa do Demerson no segundo tempo. Então vejam bem, parabéns aí para o Floresta, para o técnico Leston Júnior, que veio aí com essa proposta e saiu feliz daqui com um ponto conquistado, enquanto que o Guarani deixa 2 para trás. Ganha só um, aumenta um pouquinho aí, não pode aumentar o seu saldo, que já é bom, né? O Guarani tem um saldo de gols de 12 gols, né? Marcou 23 contra 11. Quanto a isso, ninguém pode encostar, porque dificilmente alguém vai alcançar essa marca aí de saldo de gols do Guarani. Mas em termos de pontuação, sim. O Brusque vai jogar em casa contra o Figueirense. Próximo jogo, acho que será na segunda-feira. E pode ultrapassar o Guarani. Mas isso é o que pouco importa. Liderança, segundo lugar, terceiro, está todo mundo no bolo ali, o Guarani tranquilamente vai conseguir a sua classificação. Mas hoje deixou muito a desejar, principalmente pela falta de capricho aí na última bola, para colocar a bola para dentro do gol. As mexidas do Hélio não foram satisfatórias, né? Como já comentei aqui, algumas delas, o Carlos Eduardo pelo Emerson, não acrescentou absolutamente nada. O Cauã Jesus pouco produziu, melhor seria o João Paulo, mas não estava no jogo hoje. E daí para frente, só colocou atacantes e quando isso acontece, fica divorciado no meio campo. Não há Cristo que consiga fazer um ataque funcionar com o meio campo que não coloque esses jogadores em condições de gol. Então foi isso. O resultado para mim é justo, hein? Agora não tem que lamentar nada. O árbitro fraco, algumas decisões, reclamaram de um pênalti aí em cima do Donato, mas não ficou bem caracterizado. E agora ele queria mais tempo de acréscimo no primeiro tempo, no segundo nem tanto. Mas não há o que reclamar de arbitragem, de falta de sorte, nada disso. O Guarani perde 2 pontos pelos seus próprios equívocos dentro de casa, mas nada preocupante. Está no caminho certo em busca da classificação, Maurício. Bem, Wagner, jogos já realizados por essa rodada, a Inter de Limeira hoje conseguiu um resultado ótimo. Venceu o Maranhão fora de casa, né, lá no Castelão, em São Luís. Gol marcado pelo Miguel Bianconi no segundo tempo, e a Inter, no momento, é a segunda colocada. Com o técnico que era do Guarani. Exatamente. Estão fazendo sucesso lá. O Confiança em casa perdeu para o Barra, né? O Barra venceu por 2-1 também fora de casa. O Maringá em casa goleou o Volta Redonda 4-0. O Ituano perdeu para o Santa Cruz por 1-0. E a Ferroviária perdeu em casa para o Caxias por 1-0. Vai daí que Guarani primeiro, 23, em segundo agora a Inter, 22, terceiro Brusque e Santa Cruz, 21, em quinto o Paysandu, próximo adversário do Guarani, mas que não jogou ainda, tem 20, Caxias foi a 20, sétimo Maringá, Ituano e o próprio Floresta, além da Ferroviária, todos embolados com 19 pontos ganhos. E como você já disse aí, Wagner, os jogos que vão fechar a rodada, Ipiranga e Paysandu jogam amanhã às 11 horas da manhã, lá no Rio Grande do Sul, em Erechim. O Anápolis joga 9 da noite contra o Botafogo da Paraíba, também amanhã. E nós teremos Brusque e Figueirense, né? Clássico catarinense, segunda-feira, às 7 horas da noite, além de Amazonas e Itabaiana, que também jogam na segunda-feira para fechar essa rodada. Nós podemos ver por essa explanação sua de que não está confortável a posição de líder do Guarani. Não. Está sendo ameaçada pela própria Inter. E vejam só o jogo Guarani Inter aqui, depois do Paysandu, vai pegar fogo, hein? Mas tudo bem, campeonato que segue, eu acho que o Guarani vai se classificar,
mas tem muita gente no páreo encostando aí, ameaçando a liderança do Bugre. Meu caro André Luiz, você percebeu ali, embora você estava prestando atenção nos jogadores, entrevistando os atletas, mas que aquela turma de torcedores que gosta de chegar ali perto do túnel estava lá palpitando e protestando, né, André? Muito. Estavam protestando muito, principalmente um dos alvos era o atacante Luca. Mas é aquela história também, né? Se o time não rendeu, não adianta jogar na conta do Luca que entrou aí, faltando 10 minutos para o final, né? Eu acho que a coisa hoje tem que ser bem dividida, né? E como eu disse, o Luca não tem mais condições, né, de jogar, vê que nenhum. A Série C já está pesando para ele, né, André Luiz? Ah, já. Daqui a pouco nem a D serve mais, né, Maurício? Ele foi um grande jogador, passou por grandes clubes, teve uma ótima passagem pela Ponte, a sua primeira passagem, mas, infelizmente, tudo na vida um dia acaba. E estamos aí percebendo que a carreira do Luca, principalmente fisicamente, está chegando ao momento final. E por falar em fisicamente, ele não entrou no jogo, óbvio, mas estava no banco. Como é que está o Ralf, assim, fisicamente falando, hein, André? Olha, Maurício, fisicamente falando, parece que ele está até mais magro, tá? Mas, tecnicamente, é difícil, porque ele ficou muito tempo parado, né? Sim, muito tempo parado, nenhum técnico aproveitou ele, né? O Hélio está levando para o banco de vez em quando, né? Quando precisa, mas o grande problema, Wagner e André, do time do Guarani realmente é que finalmente achou um 10, que é o João Paulo. Agora, quando o João Paulo não joga, é um Deus nos sacuda, porque ninguém rende ali, né, Wagner? E tem esse Diego Tavares, que foi contratado aí como se fosse a solução no meio-campo do Guarani. Uma espécie de Rivelino, de Elvis da Diego Ponte, Torres. né? Torres. Diego Torres, No entanto, não está sendo nem relacionado e vem um comentário aí que ele está para ser negociado, porque é um dos altos salários, não está sendo aproveitado e o Guarani quer se desfazer. Mas está treinando normalmente aí, pode ser aproveitado a qualquer momento. Aliás, eu não sei se vocês viram uma entrevista na última sexta-feira, dada pelo gerente de futebol do Guarani, o Frontini, né? Que é em uma TV que nós já conhecemos bem aqui de Campinas, com que vai um programa ao ar ao meio-dia, e ele deixou bem claro que o Guarani vai sofrer baixas e vai tentar contratar, mas não vai fazer nenhuma loucura e não vai trazer jogadores, muito provavelmente à mesma altura daqueles que irão sair na janela. Até porque a folha está pesada, né? 2 milhões de reais. E a gente sabe que o Guarani, embora seja uma situação muito mais discreta do que o arquirrival aqui de Campinas, mas também andou parcelando salário, andou dando jeitinho aqui, jeitinho ali, né? Então, tem que enxugar essa folha, principalmente com esses jogadores que não são aproveitados. De que adianta você pagar o Diego Torres, você pagar o Ralf, né, que só com o nome carrega uma folha salarial aí gordinha e acaba evitando ou não propiciando que o Guarani traga outros reforços, né? Se não está sendo utilizado, é melhor ficar curtindo uma banheira como a sua, né, André? É verdade, mas outra coisa, o Frontini disse nessa entrevista também que 2 milhões de reais é uma folha para a Série B para você se manter do 12º ao 6º colocado e tentar aí subir, porque agora o terceiro e quarto joga contra o quinto e sexto. Então ele falou que a folha do Guarani hoje é uma folha de Série B para você ficar entre a 12ª colocação e a 6ª colocação na competição, ou seja, muito alto, altíssima para os padrões da Série C. Eu entendo que esse time é melhor do que aquele do ano passado. Muito melhor. Mas é aquela história, não pode ficar em altos e baixos, principalmente porque 3 jogos, né, 2 fora de casa, tudo bem, mas sem vitória. E esta é a fase onde o time não pode cair de produção, né? Isso, que é a fase final dessa fase esse filme nós já vimos, hein? E depois vem os quadrangulares, né, que vão resolver a situação de acesso. Agora, tem um detalhe, né, para o Wagner comentar aí para você, Maurício. Todo mundo na janela vai contratar. Sim. Tá? E então, aquelas equipes que estão na zona de rebaixamento, embora caem 2, e aquelas que ainda brigam por classificação, vão contratar melhor. Você concorda comigo? Você e Wagner? Com certeza. E, consequentemente, se o Guarani não contratar à altura, automaticamente o nível técnico cai, né? E tem um detalhe, hein? Esse anunciado pagamento de salários atrasado, aí vão dizer, né? Olha aí,
3 jogos sem o resultado. Pode ter alguma influência? Os jogadores desmentem, eles que confiam na diretoria, mas no fundo, acho que pesa um pouco também. De alguma maneira isso pode pesar, né? E aí, claro que não dá para dar jeito em quem não joga devidamente satisfeito. Ô Wagner, o torcedor que veio aqui, pouco número, né? Número pequeno, 3.372, mas fez a parte dele. Só que hoje foi mais manifestação negativa, ou seja, de vaias, do que de aplauso. Então, o Guarani também precisa do seu torcedor, mas sábado à noite, época de Copa do Mundo, frio, eu acho que o pessoal que veio aqui tentou, pelo menos, fazer a parte dele. Mas não viu o time jogar, né? Pelo menos tentou, mas sem aquela eficiência. Então, eu acho que vaiar o próprio time não é legal. Mas o torcedor vem aqui, paga ingresso e quer ver o seu time ganhar. Mal acostumado, né? O time estava bem no campeonato, aí vinha de goleadas e tal, caía aqui dentro, era derrotado, era a derrota do adversário na certa. Mas já são 3 jogos sem que o Guarani consiga aí o resultado positivo. Então, o torcedor tem razão. Em pequeno número, como você disse, né, 3.300, até que veio muito, né, se tratando de um sábado à noite, Copa do Mundo, frio. Então, eu acho que o Hélio Ciserano não vai gostar muito disso, não, porque quando a fase não estava boa no começo, ele largou pão na torcida, né? O torcedor tem que vir aqui apoiar, não vaiar. Agora, o torcedor não é bobo, né? Viu que tentou, não conseguiu, resultado negativo, tem que vaiar mesmo. Então, eu tô com eles, sem problema nenhum. Maurício e Wagner, agora o Guarani tem uma pauleira danada. Somente domingo que vem, 16 horas, Curuzu, o Paysandu, que está chegando cada vez mais próximo dos primeiros colocados, e uma derrota lá pode descer o Guarani até para a 5ª colocação. É verdade, é isso mesmo. Vai muito embolado ali, né, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tudo diferença de 1 ponto ali, 2 pontos. O que vai salvar o Guarani é o saldo de gols. No empate tem a seu favor aí as 2 goleadas de 5 que ele colocou, né? Então, está se pegando nisso, mas já são 3 rodadas sem que o time não convence. Muito bem, faltam 15 minutos para as 11 horas da noite. Wagner Ferreira, qual foi o destaque positivo nesse time do Guarani, se é que você viu algum destaque muito positivo? Não foi muito acionado, ou pouco acionado, ou quase nada, mas quando foi, estava lá para defender. Kaique França. Para você, André? Kaique França. Trabalhou pouco, mas quando exigido, deu conta do recado. Agora, quem foi o pior entre os piores, digamos assim, também no Guarani, Wagner? Isaac. Ficou rodando ali no meio, feito enceradeira, sem sair do lugar. Então, quando o Guarani mais precisava de um atacante, então um meia mais ofensivo, o Isaac ficou ali sem função. O Guarani não precisava do Isaac no jogo. Tanto é que demorou para ser substituído. Foi substituído, correto, mas demorou demais. Então, para mim, o Isaac. André? Se o Hélio fosse mais ousado e entrasse com um atacante no lugar do Isaac, talvez ele teria um resultado melhor. Para mim também vou com o Wagner, Isaac. Não disse o porquê veio jogar no meio-campo hoje nesse empate em 0-0 com o Floresta. André Luiz, aproveitando o ensejo, enquanto a aguinha vai caindo na sua piscina já recheada com sais de banho, o destaque sais minerais. É verdade. Vamos lá. Temperatura de 60 graus. Destaque final do Guarani, que após este empate esta noite na 13ª rodada do Brasileirão da Série C diante do Floresta Esporte Clube. Próximo compromisso do Bugre, 12/7, domingo, sem ser esse o próximo. Estádio da Curuzu, 16 horas, diante do Paysandu, o Papão da Curuzu. Para esta partida, o técnico Hélio Cisenando deverá contar aí com o Rafael Zagueiro, que foi expulso e cumpriu suspensão, e ver se o departamento médico libera o Jonathan Costa, que está entregue ao DM Bugrino por causa aí de uma contusão. Já emendando com destaque do Floresta Esporte. E o próprio João Paulo também, né? E o próprio João Paulo também, que está fora da equipe. O meia, bem lembrado por Wagner Ferreira. Destaque do Floresta Esporte Clube, que após este empate em 0-0 com o Guarani aqui no Brinco, o próximo compromisso do Lobo da Vila, Maurício Camargo, será na próxima segunda-feira, aliás, no próximo sábado, às
16 horas, no estádio Centenário, diante do Caxias Esporte Clube. André, Oi. Eu tenho um convite a fazer para você no próximo final de semana, se a sua agenda ainda lhe permite algum compromisso. Você quer que eu vá passar frio em Caxias do Sul, né? Não. Quero que você vá passar uma temperatura mais amena lá em Belém do Pará, com os que nossos beleza, amigos hein? e colegas de lá. Lá dos nossos amigos, lá da Rádio Clube de Belém do Pará, o grande timaço do nosso querido Guilherme Guerreiro. Que felicidade, forte abraço aos amigos da Clube Belém. É verdade, seria uma boa, hein, Maurício Camargo? Mas Sim. infelizmente vou estar na grande Campinas. Nós temos Oi, Wagner. os destaques do Floresta, hein, gente? Os destaques Não do vamos Floresta, esquecer. hein? Olha, verdade. esse time do Floresta, a mim surpreendeu. Não sei a visão de vocês. Quem é que você destaca, o Wagner Ferreira, desse time do Floresta que volta com um bom ponto na bagagem? Cumpriu a determinação, né? Vieram com propósito, não perder, jogar por uma bola parada, um escanteio, um vacilo do zagueiro, mas nada disso aconteceu, quer dizer, tudo isso que eles planejaram aconteceu, eles seguraram a marimba. E para mim o grande destaque, todos vão concordar comigo, o João Vitor, né? Com a meia arriada ali, número 4, só dá ele na defesa, grandão, não permitiu nada ao ataque do Guarani. E outro destaque, se aqui podemos chamar assim, o goleiro, o Demison, que além de bom goleiro, teve sorte, e portanto os dois destaques do Floresta para mim. Para você, André Luiz? Fico com o Demison, goleiro. Tá aí, destaques positivos desse time do Floresta. E o outro lado, hein? O que você não gostou no Floresta, vai? Bem, do ataque, né? Ataque que não aconteceu nada, né? Com o João Celeri e com o Matheus Martins. Eu ficaria com os dois de preferência, porque em termos de ataque, nada, né? O Floresta só viveu do meio campo para trás. E não que estivesse errado, né? Quando viu que é inferiorizado tecnicamente jogando fora de casa, vamos jogar fechado e retrancado. Deu tudo certo para eles, está de parabéns. Então, para mim, os destaques negativos, o ataque do Floresta. Para você também, André? Olha, eu vou mudar, mas já que o Wagner coroou os dois atacantes, eu vou ficar com o Buga. O Buga bugou o jogo inteiro. Aí. E já emenda com o destaque final, então, desse Floresta. Destaque final do Floresta é que após esse empate diante do Guarani, esta noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa, próximo compromisso do Lobo da Vila é diante do Caxias, lá no estádio Centenário, no próximo sábado, às 16 horas. Para essa partida, o técnico Laston Júnior deverá contar aí talvez com a volta do jogador meia Bismarck. É aquele mesmo, Maurício Camargo? Bismarck? Não dá, aquele já parou. Acho que é outro, né? É Bismarck que está em transição física e deverá estar à disposição do treinador Maurício Camargo. Legal, André. Prazer estar mais uma vez comigo em mais uma grande jornada esportiva aqui na Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Boa banheira, bom descanso e até a próxima. Eu vou quebrar a banheira daqui a pouco, Maurício Camargo. Vai sair água para tudo quanto é lado. Um forte abraço a você, a mestre Wagner Ferreira, você, ouvinte da Web Rádio Gringo, e até a próxima oportunidade. Até lá. Wagner Ferreira também, o seu comentário final para esse empate 0 Guarani 0 Floresta. Resultado justo, né? Pela disposição do time do Floresta, mereceu realmente não tomar gol, porque o Guarani não teve competência para furar a retranca. Eles jogaram com o goleiro, 5 na linha, os 2 laterais, mais 3 zagueiros, mais 4 no meio campo ali, de vez em quando um na frente. Então, com essa retranca, o Guarani não teve competência para conseguir o seu gol. Então, para mim, o resultado foi até justo. E olha que se o Guarani não abre o olho, eu tomaria um gol no final aí, não fosse porque o Guarani se lançou para o ataque. Aí esqueceu da defesa. 2 contra-ataques do Floresta, quase não fosse o Kaique. E o Guarani estaria reclamando não só os 2 pontos que perdeu, como não teria conquistado nenhum. Teria perdido o jogo aqui. Então, ficou de bom tamanho o empate de 0-0. Não que fosse um resultado que a torcida gostasse, mas não perdeu, somou um ponto e continua aí na sua batalha para a sua classificação. A arbitragem meio confusa, não que tivesse participação decisiva, né, no resultado do jogo. Reclamaram de um pênalti aqui, não sei se houve ou não, em cima do Donato, mas passou batido.
E o seu Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho, olha o nome dele, mais comprido que segunda-feira. Ele é lá do Pernambuco, né? Tem 29 anos, é jovem, lá do Recife. Ele é estudante, rapaz. Não tem, não tem profissão, é estudante ainda. E ele apitou uma final de Copa do Nordeste. Olha só. Você vê o nível, né? Como é que é o negócio. O assistente número 1 é o Francisco Chaves Bezerra Júnior, também do Pernambuco, 43 anos. Ele apitou um Corinthians, abandeirou um Corinthians e Flamengo, um São Paulo e Cruzeiro. Esses últimos jogos aí foi requisitado aí pela CBF. E o Túlio de Farias Ribeiro Caldas, ele é promotor de eventos, tem 30 anos. Sabe onde ele mora? São José da Coroa Grande. Nossa. Litoral de Pernambuco, fica a 114 quilômetros da capital. Então são os destaques da arbitragem, meu caro Maurício. Para mim, sem influência no resultado, mas uma arbitragem que não teve lá grande destaque não, meio confusa. Vou ficar aí com uma nota um pouquinho acima da média, nota 6. Perfeito, Wagner. Vamos nessa. Grande abraço, bom descanso. Prazer estar com o amigo também mais uma vez e até a próxima. Só faltou fazer o registro dos escanteios, né? Para ter uma ideia, né? Que o Guarani teve 12 a seu favor, contra 2 do Floresta. Se for só analisar esses números, você já pode ver o volume que o Guarani teve, mas sem efeito prático, e amargou um 0-0 dentro de casa. Grande abraço, Maurício, amigos da Web Rádio Grigo, um abraço para o André Luiz pelas brilhantes reportagens no gramado, e vamos voltar aí numa próxima oportunidade, que eu acho que eu já posso até anunciar aqui a próxima jornada esportiva. Deve ser na quarta-feira, correto? Ponte Preta, né? E Criciúma. Ponte Preta e Criciúma, vamos jogar, vamos aqui. O jogo será às 20 horas, Ponte Criciúma com Anderson, Wagner e Celso Fittipaldi. Está aí anunciado então a próxima jornada esportiva do Web Rádio Grigo na quarta-feira, Ponte Preta e Criciúma. Maurício, um grande abraço, prazer em rever o amigo, brilhante transmissão, brilhante narração, como sempre, estaremos juntos numa próxima oportunidade. Grande abraço. Com toda certeza. Agradecendo ao Wagner Ferreira, o André Luiz com a gente aqui no Brincão de Ouro da Princesa, mandando um grande abraço para o Grigo e para o Anderson Grigoleto, que volta, como o Wagner já disse, a comandar as transmissões da Web Rádio Grigo já na próxima quarta-feira, com Ponte Criciúma. No sábado tem mais Ponte Preta jogando em casa também. E, claro, você acompanha tudo aqui na Web Rádio Grigo. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção, da sua audiência. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. E, claro, você muito bem, sempre por dentro do lance na Web Rádio Grigo. Bom final de sábado, bom domingo para todo mundo e até a próxima.